Era uma vez uma cavaleira que, por causa de suas habilidades incríveis, foi apelidada de Monstro Negro. Durante 5 anos, nada se ouviu sobre Lucia Cluer, que deveria se tornar uma mestre de espada. No entanto, os rumores sobre a mulher de cabelos escuros eram tão terríveis que as cantoras não se atreviam a olhá-la. Apenas o imperador Albert Eldarian reagiu calmamente à aparição da mulher no palácio. Lucia ainda parecia jovem, embora tivesse ganho experiência e habilidades notavelmente durante esse tempo. Os aristocratas não estavam felizes com a presença da cavaleira arrogante que não aparecia há muito tempo, mas a heroína escondia habilmente suas emoções, e apenas as rugas ao redor de seus olhos revelavam sua raiva. O governante rapidamente mandou seus assistentes embora ao perceber que sua convidada poderia se irritar. O velho começou a sentir falta de uma pessoa tão promissora que havia passado muito tempo treinando. Lucia se comportava de maneira tão reservada quanto antes, pois era conhecida por sua atitude impassível. A heroína tinha um péssimo senso de tato, então disse ao imperador, na cara dele, que ele havia envelhecido. Felizmente para ela, o governante não ficou constrangido com sua língua afiada, pois estava interessado nos resultados dela. Albert queria ver diante de si outra mestre de espada, das quais havia apenas algumas no império. O comandante em chefe estava prestes a se retirar, algo que o governante temia, então ele tinha grandes esperanças na jovem e bem-sucedida Lucia, que possuía um talento poderoso. Eldarian estava encantado que essa senhora nunca o decepcionara em sua vida. Foi por essa razão que o homem exigiu que a mulher continuasse a trabalhar o mais duro que pudesse, mas isso não fazia parte dos planos da personagem principal, e ela simplesmente ainda não tinha tido tempo de informar o governante sobre isso. Lucia, com o coração pesado, disse a Albert que precisava de um tempo livre para cuidar de seu filho. O imperador, a princípio, até decidiu que a mulher estava fazendo uma piada. Estranha, pois era inacreditável. Ele riu alto em resposta, querendo desanuviar a pesada atmosfera que havia se instaurado na sala. O governante se lembrava muito bem de que Cluer nunca havia prestado atenção em homens antes. Ela até desprezava presentes dos cavaleiros, dedicando-se ao treinamento. Portanto, essa mulher não estava de forma alguma associada ao papel de mãe, porque era uma cavaleira de primeira classe. No entanto, a dama afirmou que tinha uma criança de 5 anos a quem amava. Albert sentiu um calafrio percorrer seu corpo, ao perceber que Lucia não estava brincando sobre isso, mas havia mais nessa história do que apenas isso. Então voltemos um dia para a mansão Cluer. Naquele dia, a heroína acordou em sua cama em um suor frio, embora estivesse certa de que havia morrido. Durante muitos anos, a mulher foi conhecida como a melhor espadachim de todo o vasto império. Graças a seus esforços e talento, ela rapidamente alcançou um alto status apesar de suas origens. No entanto, em sua juventude, Lucia abandonou a cavaleirismo e se enclausurou em sua mansão nas montanhas. Agora, a heroína abriu os olhos e percebeu que, por algum motivo, não havia morrido de velhice, mas a dama estava certa de que apenas ontem. Ela havia se entregado nos braços da morte por vontade própria, mas aquele dia começou como de costume, com o duro treinamento que Claire realizava todas as manhãs. Ela brandia sua espada com diligência, sentindo uma força e destreza sem precedentes em seus músculos. Tudo terminou com a dama golpeando com força e a espada, acidentalmente, cravando-se no teto. Lucia sentiu um pouco de pena do lindo desenho de um anjo que havia estragado com suas ações, mas então a mulher foi distraída pela voz familiar de um assistente chamado Burl Alterat. No entanto, a heroína estava certa de que ninguém jamais invadiria seu lugar isolado. Então a dama foi ao encontro com interesse, querendo saber como aquele homem havia chegado até ela. Aconteceu que Burnie não era o único que visitava a comandante dos Cavaleiros Sombrios do Império. A mulher teve dificuldades para entender o que estava acontecendo ao seu redor, pois havia vivido trancafiada por muito tempo. Um jovem fiel, que trabalhava habilmente, como seu deputado, se ajoelhou diante dela. Lúcia ficou feliz ao ver um homem que se parecia tanto com seu antigo assistente. Ela chegou a decidir que via o neto de Byrne diante dela, porque eram como duas ervilhas numa vagem. O assistente havia chegado para levar a comandante ao Palácio Imperial, mas a heroína decidiu que havia sido convocada para o funeral de Beren em nome de seu bonito neto. Lucia ainda não havia percebido que ela não era mais realmente uma velha naquele lugar. De fato, a dama havia retornado ao passado, como evidenciado por seu rosto ao avistar sua aparência juvenil. Claire até pensou que tinha enlouquecido durante seu tempo sozinha na propriedade, mas era tão difícil acreditar nisso que a dama foi distraída pelas palavras do assistente. Ele a lembrou, do outro lado da porta, que o imperador convocara a comandante, embora ela houvesse tentado recusar o serviço. Em pânico, Claire começou a procurar em seu corpo as antigas cicatrizes deixadas pela guerra. Muitas delas, recebidas durante sua juventude, estavam de fato em seus lugares, mas a última cicatriz que Lucia ganhou antes de deixar o serviço não estava em seu corpo. Isso fez com que a mulher perdesse completamente
completamente a noção do que estava acontecendo ao seu redor. Até mesmo as paredes da propriedade pareciam mais jovens do que a heroína se lembrava. Quando Bernie nomeou o ano do acerto de contas, a dama se convenceu de que havia retornado ao passado de forma miraculosa. Ela lembrou que foi naquele ano que se tornou uma mestre com a espada, após o qual sua vida mudou. As memórias do cruel erro que Lúcia cometeu naquela época ainda a assombravam. Naquele momento, ela colocara os interesses do império acima das vidas das pessoas, e uma garotinha sofreu. Foi por essa razão que a heroína foi à biblioteca da montanha para corrigir o futuro. A heroína lembrou que o imperador precisava convocá-la para seu palácio a fim de obter resultados. O coração da mulher doeu dolorosamente ao pensar nos eventos que se seguiram em sua vida passada. Ninguém disse a Lucia sobre o caso envolvendo a nobre santa. Portanto, a madame decidiu que estava simplesmente escortando a fugitiva até o templo para sua proteção no futuro, mas no final foi por causa de Claire. Eles fizeram algo com o bebê que a heroína ainda lembra com horror. Por volta dessa época, uma doença negra começou a surgir gradualmente no Império, destruindo tudo. Alguns meses depois, uma pequena santa apareceu diante do povo, supostamente para curar a todos, e apenas Lúcia sabia que nada de bom aguardava aquela menina no futuro, apesar de sua força. Claire chegou à biblioteca especificamente para queimar qualquer informação sobre aquela senhora, tudo em nome de impedir que essa menina fosse selada na árvore sagrada do Império. No futuro, a heroína percebeu tarde demais que alguém de cima estava usando aquela santa para lucrar com sua estupidez e ignorância em sua vida passada. Lúcia pessoalmente levou aquela criança à morte. Portanto, desta vez, a mulher não poderia permitir que essa tragédia se repetisse na vida da menina. Ela teve grande prazer em jogar todos os materiais relacionados a ela no fogo, para que a santa não fosse encontrada nesta vida. A heroína não ia perder a oportunidade de corrigir todos os erros que cometera. Lúcia não tinha medo de ir contra o imperador se isso fosse necessário para salvar aquela menina. Ela estava determinada a viver essa reencarnação de tal maneira que não teria arrependimentos no final. Na manhã seguinte, Chloe partiu para outra cidade com a ajuda de um navio mercante. Madame se lembrou de que foi em um lugar quieto e discreto que a santa foi descoberta pela primeira vez, e agora a mulher foi até lá antes de receber a tarefa de encontrar essa criança. Desta vez, ela percebeu quão terrível era aquele lugar, impróprio para a vida de uma garotinha. Graças ao seu corpo treinado, a heroína se moveu rapidamente pelas ruas estreitas. Lúcia ficou horrorizada com o cheiro terrível que pairava na área. Ela estava prestes a sair quando notou algo digno de atenção naquele lugar. Era a fechadura bem feita que pendia na porta do armazém para algum propósito desconhecido. Esse objeto novo e brilhante contrastava fortemente com a destruição e a decomposição ao redor. Lucia nunca duvidou por um segundo que finalmente havia encontrado algo valioso para si mesma. Ela ativou a magia e, com sua espada, cortou facilmente a forte fechadura em duas pequenas metades. Assim que a porta se abriu, a mulher viu algumas aves bastante caras, mas Chloe não se importava com os animais que languideciam na jaula, esperando para serem comprados. Lúcia concentrou sua magia novamente em suas mãos, desta vez usando suas habilidades de busca. A mulher tinha certeza de que uma garotinha deveria estar escondida naquele lugar esquecido por Deus, e a busca da heroína foi coroada de sucesso ao detectar o coração da criança. Madame correu o mais rápido que pôde em direção à menina diante da qual havia pecado tão gravemente em sua vida passada. A menina viu essa estranha senhora pela primeira vez, então não ficou contente com um encontro tão inesperado. Ao ver a garota confusa, a heroína ficou parada de forma desajeitada, sem saber o que dizer a ela. Lúcia nunca teve a oportunidade de interagir com crianças antes, pois levara uma vida isolada, e a única criança que criou já era um adolescente quando ela o conheceu pela primeira vez. Por isso, era difícil para Lucia. Para iniciar uma conversa com a criança, mesmo que ela tenha estado à sua procura todo esse tempo, a própria menina ajudou a mulher, pois assumiu esperançosamente que era sua mãe diante dela. Uma menina chamada Annie viveu toda a sua curta vida em um orfanato, nunca suspeitando que se tornaria uma santa. Sua única amiga era Mia, que cuidava do bebê, já que era vários anos mais velha do que ela. Mas as garotas não tinham muito tempo para se ver, já que a mais velha estava prestes a ser adotada. Isso deixou Mia irritada, mas naquela idade, ela não poderia contradizer as ordens da diretora do orfanato. A pequena Annie olhava para sua amiga com esperança, pois queria reencontrá-la algum dia. A vida era extremamente difícil para a menina no orfanato, já que todas as crianças constantemente a chamavam de nomes e zombavam dela. E Mia entendia que a tímida Annie nunca se defenderia contra as crianças travessas que riam dela. A menininha estava triste porque em alguns dias não teria ninguém para segurar sua mão à noite. Por mais que a senhora não quisesse, esses pensamentos ruins continuavam invadindo sua cabeça, impedindo-a de dormir normalmente.
Mas no fundo, Annie sonhava com o dia em que sua mãe de cabelo preto finalmente a levaria para casa. A pequena menina não tinha dúvidas de que mais cedo ou mais tarde, esse milagre definitivamente aconteceria, e a mãe e sua filha iriam para casa, segurando a mão da menina com força e nunca a soltando. Era exatamente isso que Annie pensava enquanto vivia as noites escuras e desagradáveis no pequeno orfanato. Mas Lucia imediatamente declarou categoricamente que não era a mãe do bebê, por mais que quisesse ser. A cavaleira veio a este lugar para salvar a criança, mas não pretendia se tornar sua mãe. Embora Claire não pudesse deixar de admitir que era raro alguém no Império ter cabelos tão pretos quanto ambas, a mulher não tinha a intenção de mentir para a santa, mesmo que isso aliviasse seu estado moral. Ela estendeu a mão para a menina, esperando que ela imediatamente aproveitasse a oportunidade oferecida. De acordo com o plano de Lúcia, ela deveria roubar com sucesso o bebê deste lugar escuro e terrível, e então a cavaleira esconderia a santa em um lugar isolado para que ninguém ousasse tocar na dama novamente. Mas por algum motivo, a menininha não estava com pressa de pular nos braços de sua potencial salvadora. Em vez disso, Annie admitiu, lamuriosamente, que precisava limpar o lugar ou iria doer. Claire ficou alarmada com as palavras de que a dama estava de alguma forma sentindo dor enquanto estava naquele lugar escuro. A heroína lembrou que um futuro difícil aguardava a menina, durante o qual ela sofreria muito por causa de sua força. Claire sabia que aquela menininha suportara calmamente todos os abusos, então ficou surpresa com suas palavras sobre dor. De repente, um fraco brilho começou a aparecer ao redor de Annie, que era a manifestação de seu poder sagrado. A aura estava concentrada de forma mais intensa ao redor das mãos da dama, e ela suspirou aliviada ao fim do tratamento. Lucia percebeu tarde demais porque o poder sagrado da menina tinha sido ativado em primeiro lugar. Não muito longe, no canto, a cavaleira notou um chicote e percebeu que a menina havia sido espancada. Para testar seu poder, isso causou uma raiva genuína dentro da mulher que sabia como a santa havia sofrido ao longo de sua curta vida. Mas a menina nunca reclamou de seus ofensores, aceitando humildemente todas as humilhações dirigidas a ela. Isso era o que mais irritava Lucia, já que ela estava acostumada a lutar por si mesma e por sua vida. No entanto, ficou claro que a santa não tinha parentes, pois havia vivido em um orfanato desde o nascimento. A heroína sentiu seu coração apertar de dor, ao pensar em quanto a garotinha havia passado. O cavaleiro não poderia deixar essa menina em um lugar tão terrível, pois se lembrou de que a morte a aguardava em breve, já que a mãe da heroína tinha morrido cedo e seu pai raramente a visitava. Ela não sabia como agir como uma mãe. Lucia não entendia quão calorosa poderia ser a vida em família até conhecer seus amigos. No entanto, mesmo com eles em sua vida passada, Claire escolheu o caminho da solidão e da autodestruição. Mas essa menina ainda acreditava nas pessoas ao seu redor, não importando quão cruelmente a tratassem. Lucia viu as semelhanças em sua aparência, então decidiu fazer da dama parte de sua família. Mas a garotinha não teve tempo para responder, pois ficou assustada com os sons vindos da porta quebrada. O cavaleiro imediatamente percebeu que os sequestradores da menina haviam retornado para continuar a torturá-la. Annie só queria encontrar sua mãe, então ela não queria ficar naquele lugar horrível. Isso levou a heroína a aproveitar a comoção entre os pássaros para escapar em segurança com a criança. Não foi difícil para Lucia subir pelas paredes, apesar do bebê em seus braços. A mulher estava cheia de desejo de proteger a menina desta vez, para que ela não sofresse mais. É verdade que, mesmo após levar o bebê para dentro da casa, a heroína não entendia bem o que fazer com ela agora. Annie teimosamente se recusou a deixar o limiar, pois estava suja demais para isso, embora o próprio cavaleiro não culpasse a menina em nada por acidentalmente sujar suas roupas. Mas a dama não tinha intenção de andar pela casa até que estivesse limpa o suficiente para fazê-lo. Então, Lúcia teve que acompanhar a teimosa garotinha para que ela finalmente a ouvisse. A heroína não considerava o banho tão necessário, mas era a única maneira de conseguir atrair Annie. Assim que a menina ouviu sobre o banheiro aquecido, correu imediatamente para lá. Lucia não tinha certeza se poderia se lavar naquela idade, mas a menina não. Pediu ajuda. Então o cavaleiro contato deu a Annie tempo para tomar banho. Por sorte, naquele exato momento, a heroína precisava urgentemente sair para resolver um negócio. Então a mulher ordenou à garotinha que não tocasse em nada na casa, até que ela retornasse à propriedade. A santa não teve nem tempo de dizer algo em resposta, já que era tímida demais para isso. Então Claire partiu com sua assistente, confiante de que havia feito tudo certo. Mas até uma mulher tão inteligente e experiente, em combate precisava de conselhos sobre como criar uma criança, e ninguém poderia contar à comandante sobre crianças melhor do que Burl, uma vez que ele tinha muitos sobrinhos. Os meninos falavam com grande alegria sobre seus amados parentes que estavam crescendo rapidamente. Lucia não esperava ouvir isso.
O comportamento gentil dela também influenciou o crescimento saudável de seus filhos. Albert não tinha dúvida de que, sem Lucia, seria mais difícil para ele ver seus sobrinhos. A heroína ainda precisava decidir o que faria a seguir com seu filho. A mulher poderia consultar Leon Rubens, que era o comandante dos Cavaleiros Brancos. Uma vez, eles até lutaram em um duelo amigável, já que se comunicavam de forma bastante próxima. Naquela época, Lucia derrotou Leon com facilidade, embora ele tenha se esforçado ao máximo para não ceder a ela. Então, a heroína teve uma boa ideia de tirar licença maternidade. Isso lhe permitiria encontrar as pessoas que haviam prejudicado o pequeno santo no passado. No entanto, a mulher não abandonaria a cavalaria, a qual amou ao longo de sua vida. Com a ajuda das conexões que havia feito, era mais fácil para ela encontrar a pedra que ocultaria os poderes do bebê. Mas Lúcia não esperava que seu pedido inocente fosse percebido de forma tão negativa pelo imperador. O governante não tinha ideia de que sua fiel guerreira trairia tão descaradamente sua confiança com sua linhagem. A mulher ficou ouvindo em silêncio todas as reprovações do homem que era superior a ela em status. Claire inicialmente suspeitava que conseguir o que pedia não seria tão fácil quanto gostaria. Ela inventou uma história de que o pai da criança era um herbalista. E um dia, ele entrou na floresta, mas a morte o aguardava devido a uma montanha desabada, onde o homem adorava caminhar. Mas o imperador não acreditou em uma única palavra da cavaleira, que não parecia triste. Albert costumava xingar alto quando não gostava de algo sobre seus subordinados, então até acusou Lucia de traição, o que estava bem longe da verdade. A heroína sabia que o imperador não era sério em suas palavras, então não prestou atenção. A única coisa que a preocupava era que o homem havia escolhido uma taça tão grande que não conseguia segurá-la com as mãos. Lucia não podia ignorar esse fato, então concentrou magia em sua pena. A mulher se lembrou de que em sua vida passada, Albert havia morrido devido ao consumo excessivo de vinho. Assim, com um movimento ágil, ela cortou facilmente parte do copo de vinho. O governante ficou chocado olhando para a cavaleira que se atreveu a ultrapassar todos os limites. Nunca antes ele havia visto um copo cortado ao meio com uma pena comum. Isso só significava que Lucia havia se tornado algo mais do que a melhor mestra de espada do Império. A heroína imediatamente notou uma mudança no humor do governante, então exigiu novamente a licença. No final, Claire conseguiu a férias que queria até mais fácil do que inicialmente pensava. Mas Albert ficou perplexo com o conselho da mulher para beber menos vinho. Imediatamente após concluir todos os negócios, a heroína apressou-se de volta à propriedade para ver o bebê, mas todos os corredores e quartos do prédio estavam vazios, como se a menina nunca tivesse estado lá. Lúcia não conseguia nem imaginar que a santa ainda estivesse se lavando no banheiro depois de tanto tempo. A cavaleira correu para a sala em vapor em pânico, querendo encontrar o bebê, e Anne se encontrou na beirada da banheira de água enquanto tentava alcançar a toalha na parede. Naquele exato momento, a menina escorregou surpresa. Assim que Madame irrompeu na sala, a noite imediatamente tensionou seus músculos treinados para pegar o bebê. Mas Lucia não conseguia entender por que a santa nunca saía do banho durante todo aquele tempo. Lágrimas começaram a se formar nos olhos da menina, pois ela ainda não conseguia alcançar a toalha que precisava. Só agora a heroína percebeu que, por hábito, havia pendurado a toalha muito alta. Como um pedido de desculpas, a mulher ajudou pessoalmente a secar o bebê após um longo banho, mas a criança começou a chorar novamente, o que só deixou Chloe, já confusa, ainda mais irritada. A heroína nunca imaginou que seria tão difícil criar uma criança sozinha. No final, descobriu que nem mesmo conseguia convencer a menina a experimentar a comida que tinha preparado. Lucia sempre soube que não cozinhava bem, mas nunca tinha tentado alimentar os outros antes. Então, pela primeira vez em sua vida, a mulher se sentiu tão desamparada ao redor de sua filha. A única coisa que a deixava feliz era que ela havia conseguido queimar todas as informações sobre a santa de cabelos escuros do orfanato. Ainda havia vários anos até o despertar da menina. Então, Lucia tinha tempo para ensinar tudo a ela, não importando quão difícil fosse. Quanto a Claire, ela não ia desistir de criar a menina tão cedo. De repente, Anne declarou em voz baixa que precisava voltar com urgência, pois seria a coisa certa a fazer. A cavaleira esperava que a menina ficasse ao seu lado em gratidão por tê-la salvo dos sequestradores. Na verdade, a garotinha não queria deixar sua nova mãe de jeito nenhum, mas ela tinha medo de ser um fardo. Devido ao estresse e à ansiedade, a senhora não conseguia nem mesmo expressar adequadamente todas as emoções que estava sentindo. Lucia sabia perfeitamente que sua propriedade suja e solitária não era adequada para uma criança viver. A mulher não sabia como se comunicar com crianças, então disse diretamente à pequena santa sobre isso. A resposta de Lucia foi mais lágrimas que apareceram no rosto da menina que não queria ir embora. Não importava o quanto Claire tentasse, ela não conseguia entender os pensamentos da menina. Ela precisava de alguma forma fazer amizade, o que fez com que a heroína trouxesse cada vez mais lágrimas e pânico ao rosto da pequena, que estava envergonhada de si mesma.
Como resultado, a lendária cavaleira se viu completamente impotente diante de uma criança pequena. Apenas graças à sua enorme paciência e caráter calmo, Madame se comportou com contenção. Ela lembrou à menina que não pretendia enviá-la para um orfanato, mas que a casa precisava ser urgentemente limpa. Era tão importante para Anne ouvir palavras sobre sua aceitação que o bebê imediatamente parou de chorar. Ela teve dificuldade em se acostumar com o novo ambiente limpo, onde não precisava trabalhar para ganhar dinheiro para comida. Para a menina, Lúcia parecia quase um anjo que desceu do céu para tornar sua vida mais fácil. Assim, Anne proibiu-se de chorar para não criar ainda mais problemas para a cavaleira. A menina estava disposta a ajudar a mulher com as tarefas domésticas, já que ela era muito melhor nisso do que sua mãe. Mas a garotinha não conseguia imaginar que, em resposta, Lucia pediria que a chamasse de mamãe. Os mais profundos sonhos da santa se tornaram realidade gradualmente, repetidamente, bem diante de seus olhos. Mas antes, a menina apenas havia encontrado constante ridículo e incompreensão. Porque Anne acreditava que ninguém no mundo poderia realmente amá-la. Claire conseguiu inventar um novo nome para o bebê, de modo que os fãs da igreja definitivamente não a encontrassem. Mas o cavaleiro não nomeou o apelido inventado apenas porque ouviu um barulho incompreensível. Lucia estava certa de que não esperava ninguém tão cedo. Então ficou desconfiada. Um barulho incompreensível de farfalhar foi ouvido, do lado de fora da janela, gradualmente se aproximando e aumentando em intensidade. O comandante não hesitou um segundo ao brandir sua espada contra o intruso desconhecido, mas revelou-se que era um dos assistentes de Lucia, que ela não conseguiu lembrar imediatamente. O jovem se apresentou como Vernon Javier, e ele era um dos melhores cavaleiros das trevas. A mulher mal reconheceu aquele homem, pois o havia visto pela última vez em uma vida passada. Seguindo-o para dentro da sala veio uma assistente igualmente capaz chamada Gillian Olivia, e o último a visitar o comandante foi Heath Scyther, que era seu amigo mais devotado. Todos eles imediatamente olharam surpresos para a menina que lembrava um pouco Lúcia. A mulher não ficou assustada com a aparição repentina do trio, que a havia ajudado bastante, mas os cavaleiros notaram que Chloe começou a agir de forma muito mais madura, como se fosse mais velha. A heroína percebeu que precisava urgentemente trabalhar em seu modo de falar, para se encaixar. Nesse momento, Gillian alegremente pegou a menina em seus braços porque amava crianças, mas ao ver o olhar assustado da santa, Lucia imediatamente pegou o bebê de Olivia. Então Vernon entrou em cena, confiante de que poderia conquistar a menina. O rapaz fez um truque simples, ao final do qual lhe ofereceu uma pequena bala. Enquanto os meninos discutiam entre si, tentando conquistar a atenção de Anne, ela simplesmente adormeceu nos braços de Lúcia. Claire não tinha certeza se isso era normal, mas não acordou o bebê cansado. Em vez disso, a mulher carregou cuidadosamente a menina para a cama para não a acordar. No caminho, os assistentes estavam visivelmente confusos quando o comandante os deixou, pois tinham vindo especificamente para vê-la. A própria heroína queria passar tempo apenas com a santa, a quem estava se tornando cada vez mais ligada. A mulher estava sinceramente preocupada com o estado da menina, mas ela não parecia doente para ela. Lucia estava vivendo sentimentos maternos pela primeira vez, então tinha pouca compreensão de suas próprias emoções. Mas quando viu a doce menininha, Claire quis sorrir e aproveitar a vida, o que não havia acontecido antes. Havia apenas uma pessoa por quem Lúcia sentia tais emoções, então chamou a senhora por esse nome. Tratava-se de uma mulher chamada Nia Cluer, que era a mãe da heroína e havia morrido jovem. Assim que a menina adormeceu, Vernon começou a importunar o comandante sobre ela, mas a heroína aprendeu a lição de que não deveria ter contado a ninguém a falsa história sobre seu pai. A reação do imperador mostrou que poucos estariam dispostos a acreditar em uma história tão ridícula. Então, mesmo para seus assistentes mais próximos, Claire não poderia contar nada sobre Nia. Enquanto estavam sendo punidos por invasão, o mais novo logo caiu no chão. No final, Lucia teve pena do menino de quem cuidara desde o primeiro encontro. Heath sempre se aproveitou de sua saúde fraca para evitar depender demais da força. Seus amigos conheciam muito bem essa peculiaridade do cara, mas agora estavam mais preocupados com a menina. A única coisa que Lucia conseguiu pensar foi que o bebê havia crescido com seu pai todo esse tempo, e os cavaleiros acreditavam sinceramente que seria muito melhor para Nia continuar vivendo com um homem. No entanto, Claire não via problema em criar uma criança. Mesmo a jovem Gillian lidava com essa tarefa muito melhor do que o comandante experiente, tudo porque a mulher não tinha absolutamente ideia de como fazer nada em casa, muito menos cuidar de uma criança. Mas a heroína ainda recusou a ajuda dos cavaleiros, que precisavam ser treinados. No entanto, os rapazes tinham previsto essa opção, então receberam permissão do imperador. Lucia não. Tinha objeção à ordem que dizia que seus subordinados deveriam estar por perto. Claire ficou genuinamente surpresa que os auxiliares colocaram
deixaram seus deveres de lado por ela. Mas os meninos não estavam dispostos a suportar mais a separação de seu comandante, que já durava muito tempo. Os cavaleiros tinham argumentos fortes, pois durante todo esse tempo aguardaram obedientemente o retorno de Lucia. Assim, até o calmo Vernon não pôde ignorar o fato de que Claire queria se trancar. A heroína compreendia perfeitamente que com essas pessoas habilidosas, seria mais fácil criar Nia. Portanto, a mulher acabou concordando em aceitar a ajuda dos cavaleiros, que ficaram apenas felizes com isso. Como resultado, a partir de amanhã, a garotinha teria babás pessoais de um esquadrão especial. Lucia ficou chocada com a rapidez com que os eventos se desenrolaram sem seu conhecimento. Ela devia isso a um jovem grupo de cavaleiros que havia fugido completamente do controle nos últimos 5 anos. Mas o maior inconveniente para a mulher veio de Burn, que não sabia nada sobre sua licença maternidade. No entanto, Lucia não era comandante à toa, e rapidamente mostrou a sua assistente à porta. A heroína queria aproveitar a tranquilidade que em breve estaria indisponível para ela. Mas após 1 minuto, Claire ouviu passos atrás de si novamente, o que a deixou descontentada. Descobriu-se que um cavaleiro do mesmo status, apenas de branco, havia vindo ver o comandante. Era o comandante dos Cavaleiros Brancos, Leon Ruvens, que era adorado por muitos. Lucia não fazia ideia do porquê de um homem assim vir até ela pessoalmente, e o próprio homem, com raiva no rosto, exigiu saber quem era o pai da garotinha. A heroína lembrou que esse cavaleiro sempre era comparado a ela, chamado de verdadeiro anjo, e agora esse anjo parecia mais um demônio porque não conseguia conter suas emoções. Claire pensou que Ruvens tinha vindo até ela em nome de seu pai atencioso. Esse homem era ministro e, frequentemente, cuidava do melhor cavaleiro das trevas sem motivo. Mas Leon não estava em condições de explicar quem o havia enviado em busca do pai de Nia. Nesse momento, os assistentes de Lucia estavam retornando ao dormitório de treinamento com rostos felizes. Nenhum deles acreditava por um segundo que a criança era realmente filha de Claire, tudo porque a mulher era famosa por seu ódio aos homens e amor às espadas. Gillian e Vernon discutiram o comportamento da comandante mais do que os outros, embora a apoiassem, e somente Heath chegou à conclusão correta, percebendo que Lucia havia mudado bastante. Os rapazes viam o quanto sua comandante agora queria proteger a pequena Nia, e por isso, Lucia não poderia permitir que Leon falasse mal de sua possível filha. Ela via claramente que algo estava errado com a reservada comandante. Desta vez, o que aconteceu foi que Rubens ouviu do imperador uma história sobre o pai do bebê. O governante informou de forma leviana ao cavaleiro que o marido de Lucia simplesmente havia fugido. Isso imediatamente fez o homem lembrar-se de como tentou atrair a atenção para si mesmo vários anos atrás. Para isso, o cavaleiro desafiou Lúcia para uma luta, mas ela o derrotou facilmente. Assim que a batalha começou naquele dia, Reuven ficou completamente arrasado pelo fato de que Chloé não pensava nele. Por isso, a partir daquele momento, o homem decidiu esperar em silêncio pela mulher que amava. No entanto, mesmo após seu renascimento, a heroína não tinha ideia dos profundos sentimentos do conhecido. A compreensão de Claire sobre as pessoas nesta vida havia piorado porque ela passou tanto tempo sozinha, então continuava sendo um mistério para a mulher, o que o poderoso comandante dos Cavaleiros Brancos queria dela. Mas a vida na propriedade continuava, então a heroína não tinha tempo para ficar triste ou pensar. Os assistentes, como prometido, assumiram algumas das responsabilidades de Lucia para facilitar as coisas para ela. Cada um deles pegou uma tarefa na qual não eram piores que Chivalry. Assim, um ambiente ideal para a educação foi criado ao redor de Nia, o que deixou Madame feliz. A única coisa que os cavaleiros não aprovavam eram os estranhos métodos de educação de Lucia. Anteriormente, a mulher não havia notado que o chão parecia ficar limpo todas as vezes automaticamente, mas agora a heroína via que era Nia quem estava diligentemente lavando o chão, ganhando seu sustento. A menina fazia isso com um rosto tão satisfeito que parecia que ela não estava cansada. E Lúcia não impediu a menina de limpar porque se sentia melhor assim. Não importava quão reprovadoramente os cavaleiros olhassem para a comandante. Isso não a afetava. Claire até esqueceu que tinha outra pupila, embora muito mais velha, e um dos cavaleiros esperava que a mulher lhe desse atenção em um dia tão importante. Assim, Heath ficou incrivelmente feliz quando a comandante de repente se lembrou de seu aniversário. A mulher não se lembrou de ter dado presentes para felicitar um amigo, mas a encontrou em um lugar terrível, e o rapaz precisava de apoio e atenção. No entanto, Lucia não era responsável o suficiente para lembrar seu aniversário com antecedência. Nesse momento, os assistentes foram distraídos por uma batida na porta. Como ninguém era esperado na propriedade hoje, ficou claro que um servo havia vindo até a comandante em nome de Leon e trouxera presentes. Lúcia não podia acreditar em seus ouvidos ao ouvir o nome de Rubens, que parecia muito furioso para ela.
Os assistentes estavam alheios ao incidente e aceitaram os presentes com tranquilidade. A heroína não teve tempo de parar os cavaleiros, pois estava muito longe da porta. Como resultado, Claire teve que assistir enquanto uma enorme pilha de caixas era trazida para sua propriedade. Pela primeira vez em sua vida, Lucia se sentiu desconfortável com as ações de outra pessoa. Ela estava acostumada a não esperar nada dos outros, mas ali, as ações de Leon não dependiam dela. Portanto, a mulher estava confusa com o que tinha acontecido, temendo as ações futuras do cavaleiro. Lúcia sempre teve dificuldade em decifrar os pensamentos das outras pessoas, o que lhe pregou uma cruel peça. Ela decidiu que o homem estava pensando negativamente sobre a garota que tinha aparecido recentemente na propriedade, mas os assistentes não preenchiam suas cabeças com tais pensamentos e estavam sinceramente felizes com os itens doados. O que mais os comoveu foram as roupas fofas projetadas especialmente para a pequena Nia. Claire não podia discutir que aquele vestido teria ficado muito melhor na menina, mas, por alguma razão, a heroína não conseguia encontrar em lugar nenhum a santa para quem tudo isso havia sido trazido. Embora quase todos os presentes fossem especificamente para Nia, a própria menina se apressou em se esconder de tudo. O comandante rapidamente encontrou a menina atrás de uma pilha de presentes onde ela tentava se ocultar. Lúcia não conseguia entender por que a dama usava uma estratégia tão estranha naquele momento. Os olhos de Nia estavam úmidos, pois a pequena estava prestes a explodir em lágrimas a qualquer momento. Claire se lembrou de que a dama havia se comportado de maneira muito semelhante quando vivia em um armário sujo. Isso deixou a mulher perplexa, que não havia notado anteriormente sinais de estresse passado na menina. Nesse momento, Olivia irrompeu na sala barulhenta, oferecendo a Nia um dos lindos vestidos, mas a santa começou a recuar em pânico, pois não achava que merecia aquelas roupas. A pequena claramente estava pronta para correr apenas para evitar tocar em algo tão limpo. Nenhum dos cavaleiros esperava tal comportamento estranho da menina que antes sorria. Apenas a heroína entendia o que estava acontecendo. Então ela mandou os assistentes embora de forma severa. A mulher teve que explicar à pequena que qualquer coisa suja com o tempo, mas por alguma razão, Nia culpava apenas a si mesma pelo que estava acontecendo com diversas coisas. Lucia não entendia sinceramente de onde vinha tantos problemas dessa criança brilhante. A santa desabou em lágrimas por causa de tais trivialidades que o cavaleiro não prestou atenção. Só agora ela se lembrou que a pequena estava preocupada até mesmo com suas luvas sujas. Isso significava que Nia tinha muitas cicatrizes em seu coração, que ninguém tinha a intenção de curar. Mas a heroína não tinha a intenção de deixar a criança lidar com os problemas sozinha. Lúcia nunca havia tido que explicar nada a crianças antes, mas não pôde deixar de tentar resolver a situação. Para começar, a mulher pegou aquelas luvas muito sujas e preparou água morna em barris. O sabão caiu na água com um suave splish, pois a dama precisava de mais espuma dela. Claire fingiu que não conseguia lidar com a lavanderia sozinha, e a pequena ficou satisfeita ao perceber que tal mulher crescida precisava de sua ajuda nos papéis de mãe e filha. Começaram a se divertir juntos perto da água espumante. O principal objetivo de Lucia era fazer com que a menina parasse de ter medo de sujar algo. Havia uma expressão de intensa concentração no rosto de Nia, enquanto ela tentava lavar suas luvas. Como a força da menina não era suficiente, Lúcia cuidadosamente a ajudava nessa tarefa difícil. Anteriormente, a heroína havia considerado estúpido perder tempo com esse tipo de coisa, mas no final, ela até gostou. Assim, ela não ficou muito chateada. Ao ver que a menina fazia um trabalho muito melhor na lavagem das luvas, muito mais importante para Lucia era ver como a menininha gradualmente parava de ter medo da sujeira. Durante todo esse tempo, Nia se considerava uma pessoa terrível quando sujava coisas bonitas, e Lúcia fazia o seu melhor para convencer a menina de que não havia nada de assustador na sujeira. A santa ouvira sua mãe falsa com olhos arregalados, lembrando cuidadosamente suas palavras. A espuma e a lavagem provaram para a menina que ela poderia lidar com qualquer mancha escura. Essa realização a deixou tão feliz que ela sorriu alegremente em resposta. Lúcia sentiu seu coração bater de alegria ao ver a felicidade de uma criança que teve uma vida difícil. Apenas Heath, que observava essa cena em silêncio do lado, não compartilhava da felicidade geral. Ele nunca falava com a comandante porque ela ia para a cama imediatamente após fazer a lavanderia. A mulher era atormentada por pensamentos sobre por que tinha renascido, pois tudo o que estava acontecendo era definitivamente real. No entanto, as respostas nunca vinham para Lucia, já que sua nova vida era uma coisa incrível. O cavaleiro
cavaleiro teve que mudar muito dentro de si mesma para garantir a boa criação de Nia. Em sua vida passada, a heroína nem sequer podia pensar em ter um filho, pois ela mesma estava amargurada em relação aos seus pais. Mas após anos de vida, a raiva diminuiu dentro dela, e ela conseguiu dar amor. A menininha era a personificação da calma para Lucia, que queria ajudá-la em tudo. Gradualmente, a heroína assumiu o papel de uma verdadeira guardiã, sem nem perceber, assim, ela lidava facilmente com qualquer dificuldade que a menina trazia consigo. Desta vez, o imperador exigiu que a comandante finalmente assumisse a responsabilidade por sua posição. Lucia não havia planejado participar da reunião, mas não podia recusar a ordem. Enquanto isso, na sede do cavaleiro, as pessoas estavam gradualmente se reunindo para as audiências. O chefe adjunto Cluer já estava lá, mas não conseguia se acalmar por causa da pilha de coisas a fazer. Burrow ainda chegou deliberadamente atrasado, mas ninguém pensou em dizer uma única palavra a ele em relação a tal comportamento vil. Alterat usou de todos os meios para chamar a atenção de Lúcia. Ele trabalhou tanto para substituir a comandante durante 5 anos, mas não podia mais permanecer nas sombras. Então o homem se rebelou profundamente dentro de si, mesmo continuando a fazer um trabalho impecável. Burrow era responsável pelos documentos que eram urgentemente trazidos durante o dia para a revisão. Esse era precisamente o trabalho que os outros assistentes não faziam muito bem, mas a própria heroína não se importava com que tipo de trabalho seu melhor deputado estava fazendo. Tudo porque assim que a mulher aparecia no salão de assembleia, os cavaleiros começaram a rir dela. A heroína não se surpreendeu com isso, pois os cavaleiros de cores quentes sempre se destacaram pelo temperamento explosivo. No entanto, ao longo de seu longo serviço, Lucia aprendeu a não reagir a ataques provocativos, de modo que o comandante Bengart não conseguiu extrair a raiva do rosto do cavaleiro negro, mesmo que realmente quisesse. Além disso, Cluer tinha a resiliência de uma pessoa idosa, tendo vivido até aquela idade em uma vida anterior. Com seu sorriso doce, a mulher irritava Bengart, que não estava preparado para algo assim. Seu amigo Ashen, que também era o comandante dos Cavaleiros Amarelos, se comportava de maneira muito mais comedida, mas até os discursos calmos desse homem rapidamente cansavam a heroína. Ela raramente participava de reuniões, e Claire esperava ser atacada verbalmente por sua decisão de tirar uma licença para cuidar de seu filho. Mas Leon apareceu bem a tempo e interrompeu com raiva todos os comentários negativos sobre a comandante Lucia. O homem sentou-se confortavelmente ao lado da mulher, embora nunca tivesse feito isso em reuniões antes. Ao mesmo tempo, Reuben sorria docemente para seus oponentes, sentindo-se moralmente superior a eles. Mas a disputa crescente teve que ser interrompida assim que o assistente começou uma reunião dos comandantes. Durante a reunião, Leon fitava Lucia, fazendo a mulher se sentir desconfortável ao seu lado. Na pauta, estava a importante questão sobre o que fazer com o orçamento em encolhimento do Império. Todos lembravam muito bem que o governante trocou com um dos estados vizinhos por pedras mágicas. Em agradecimento, o Império ofereceu àquele país proteção militar e apoio político. Lucia sabia que agora, com a infecção tendo tomado conta do Império, não era do seu interesse continuar essa aliança. Bengart foi quem mais se indignou com essa questão, embora não estivesse ajudando o imperador de forma alguma. Todos os fundos eram fornecidos por aristocratas que se tornavam mais pobres a cada dia. A heroína ficou surpresa ao ver que a conversa gradualmente girava em torno de informações sobre o Salvador do Templo. Ela tinha certeza de que todos os rumores sobre o santo eram exagerados para sacrificar ela, mas Claire não conseguia entender quem gostaria de tratar uma criança de forma tão cruel. Foram os aristocratas que investiram toda a sua energia na ideia de salvar a terra com a ajuda de um santo. Eles sacrificaram muitas pessoas por esse objetivo e nunca se lamentaram por seu caminho sanguinolento. Agora, a heroína achava estranho que essas pessoas, no final, se beneficiassem da morte da garotinha. Lucia só se lembrava dos nomes de algumas pessoas, então havia pouco que ela pudesse fazer para detê-los. Enquanto a mulher estava perdida em seus pensamentos, a reunião foi rapidamente encerrada para evitar quaisquer discussões. Na saída, Bengart estava esperando por Cluer, a quem queria humilhar para sentir sua superioridade. Exatamente naquele momento, Burrow chegou à reunião, lamentando ter chegado tão tarde. O comandante vermelho aproveitou essa oportunidade para começar a humilhar Lucia abertamente. Ele não tinha respeito pelos cavaleiros negros, pois durante a guerra foram acompanhados por criminosos. Apesar de seu passado conturbado,
A heroína já havia trazido ordem para seu esquadrão, então ela recebeu essas palavras com raiva. Mas para todos os outros comandantes, nada mudou. Então continuaram a rir dos sombrios. Altorat percebeu que toda essa discussão começou porque ele estava atrasado, então tentou resolver isso sozinho. Mas Bengart não teve tempo de dizer uma palavra ao seu adjunto antes de cair de joelhos, incapaz de se levantar de seu lugar. Pela primeira vez em sua vida, o homem experimentou uma sede de sangue, tão intensa que o rasgou literalmente por dentro. Lúcia demonstrou apenas uma pequena parte de suas habilidades, mas isso foi mais do que suficiente. O comandante não conseguia mover um dedo, mesmo com a mulher pressionando-o apenas com sua aura. Clor mal conseguiu conter sua raiva para evitar iniciar uma briga desnecessária com outro esquadrão de cavaleiros. Lucia avisou Benhart que iria monitorar de perto seu desenvolvimento durante suas curtas férias. O homem nunca pensou que essa dama, que nunca foi nomeada como mestre da espada, seria tão forte. Enquanto isso, a santa aguardava impacientemente que seu salvador finalmente retornasse à propriedade. A menininha não estava muito entediada, pois tinha muitas coisas divertidas para fazer. O que ela mais gostava era olhar as coisas que pertenciam a ela repetidamente. A dama se dizia o que agora era sua propriedade e o que pertencia a Lucia. Com uma atividade tão simples, o tempo voou rapidamente para a menina que esperava o retorno do comandante. Ela desfrutava de manter seu corpo limpo, pois não estava mais em pânico e com medo da sujeira. Pela primeira vez em muito tempo, Nia pôde sorrir feliz para seu reflexo sem pensar em coisas ruins. Eventualmente, a menininha chegou aos utensílios de cozinha porque brincou com outros objetos. Mas a dama não esperava que um dos pratos quebrasse subitamente em duas partes em suas mãos. Embora fossem frágeis, Nia ficou paralisada de horror, ainda com medo de que Lucia pudesse levá-la de volta ao orfanato naquele exato momento. Heath, que havia sido deixado para cuidar da menina, entrou na sala em resposta ao barulho de quebra. A menininha entrou em pânico e se virou para o rapaz em busca de ajuda, pois não sabia se era possível consertar tudo de forma ordenada. Nia tentou negar até o fim que foi ela quem quebrou o prato do comandante. A menininha não tinha desejo de voltar para o abrigo, embora não demonstrasse carinho por Clur. Heath não teve tempo nem de consolar a garota, cujas emoções estavam se elevando rapidamente. De repente, o poder sagrado que surgia em momentos de estresse se formou novamente ao redor da dama. Crescia e crescia a cada segundo, mas a própria menina não percebeu essas mudanças ao seu redor. O rapaz imediatamente percebeu que era essa menina que todo o Império estava procurando tão cuidadosamente devido à sua força. O cavaleiro queria que Lucia viajasse pelo mundo com ele, sem prestar atenção em mais ninguém, e para isso, a melhor opção era enviar a pequena ao templo, para o qual Heath criou um portal. Mas então, a força da menina aumentou várias vezes, algo que seu pequeno e frágil corpo não conseguia suportar. Scyther não pôde ignorar o que estava acontecendo, porque ele mesmo já deixara a magia sair de controle. Isso aconteceu em um passado distante, quando seu pai tentou ser um médico viajante. Quando monstros apareceram em uma das aldeias, o homem enviou seu filho para lutar contra eles. Uma vez que Heath fez seu trabalho bem, o dinheiro dos plebeus começou a fluir para a família deles como um rio. Não importava quão assustado o garoto estava para enfrentar monstros, ele conseguia encontrar amigos por causa de seu heroísmo. Tudo estava bem até que os aldeões começaram a pressionar demais a criança impressionável. Nesse momento, Heath não sentia sua força anterior, pois não tivera tempo de se recuperar da última batalha. Mas ninguém se importava com a condição do garoto, porque os residentes estavam com medo de lutar contra os monstros. Scyther teve a ideia de que ele absolutamente precisava derrotar os inimigos, e assim ativou suas habilidades. Mas tudo terminou em uma enorme tragédia, já que o garoto não conseguiu controlar a magia, e criou um enorme clarão por si só. As memórias daquele dia ainda assombravam Heath, mesmo que há muito tivesse aprendido a controlar suas habilidades, e agora exatamente o mesmo destino aguardava a jovem Nia, que nem sequer suspeitava de seus poderes. Scyther não podia permitir que a vida de uma criança fosse arruinada por apenas um acidente, então ele acalmou os poderes da santa. Em vez de criar um portal para o templo mais próximo, a garota observou com adoração no rosto, enquanto o cavaleiro, que a havia ajudado tão facilmente, agia. Heath via a si mesmo na garotinha, e apenas por essa razão, não pôde expulsá-la cruelmente de seu novo lar na propriedade. Em vez disso, o rapaz consertou o prato para a dama, o que a deixou incrivelmente feliz, pois agora ela poderia ficar. A partir de agora,
agora, Nia iria ser muito mais cuidadosa ao manusear objetos frágeis para não quebrar nada novamente. Sky entendia perfeitamente que, mais cedo ou mais tarde, a magia dentro da santa iria explodir. Novamente, mas o cavaleiro não tinha ideia de como uma garota tão especial poderia aprender a viver uma vida ordinária. O destino de Heath não era de forma alguma indicativo da dama, pois ele seguia um caminho completamente diferente, mas o cavaleiro conseguiu aconselhar Nia a fazer bons amigos e sorrir com mais frequência. Nesse exato momento, as portas atrás dele se abriram com um barulho alto quando os convidados chegaram. Uma pequena garota ruiva estava na soleira e imediatamente começou a exigir em voz alta para brincar com ela. Enquanto isso, Lucia se via cercada por todos discutindo sua situação com a criança. Não importava o quanto a mulher não quisesse, ela não conseguia resistir aos aristocratas que abriram a boca. A heroína passou muito tempo em completa solidão, então conseguiu desapegar das más fofocas, mas a experiência e a inteligência permitiram que a mulher não reagisse a pessoas que a ofendiam deliberadamente. Aqui, Lucia foi notada por um velho conhecido que estava cercado por garotas de todos os lados por causa de sua beleza. Leon mal conseguiu escapar do agarrar tenaz da dama, pois preferia a companhia de seu comandante. Mas Rubens não teve tempo de pensar em como iniciar uma conversa com uma mulher tão silenciosa. Lúcia não tinha a intenção de ajudar sua amiga a escolher tópicos, pois estava contente com o silêncio. Ele não percebeu imediatamente que o comandante sombrio havia pegado um livro sobre como criar e educar filhos. A própria mulher não dava importância à trama do livro, pois não tinha tempo para estudá-la. Mas Leon reconheceu imediatamente a capa, pois este livro foi escrito por sua mãe sobre sua criação. No entanto, Claire estava tão apressada para voltar para casa com sua filha que não teve tempo de ouvir essa confissão do homem. Já na carruagem, Lucia começou a se perguntar a quem exatamente o menino loiro na capa lhe lembrava. O cavaleiro sofria de falta de atenção aos detalhes, então não conseguia lembrar a pessoa certa. Nesse momento, a carruagem da mulher ficou presa no meio do caminho devido aos aristocratas, que abandonaram suas carroças na ponte. O assistente estava muito nervoso com essa situação, a qual ele mesmo não podia influenciar de forma alguma, mas a heroína tinha um caráter calmo, então encarou a parada como uma oportunidade para dar uma caminhada. Fazia muito tempo que a mulher não podia desfrutar da leve brisa que frequentemente soprava do rio. De repente, lá embaixo, a mulher notou um rosto masculino familiar rodeado de damas. Era um príncipe herdeiro chamado Aeron Eldarion, com quem o comandante estava bem familiarizado desde seus anos de adolescência. O homem havia corrido atrás da mulher, e, portanto, não pôde deixar de cumprimentá-la. O príncipe modestamente admitiu que não poderia recusar a comunicação com as damas, embora tivesse saído sozinho. A heroína viu que esse homem ainda desfrutava da mesma popularidade selvagem entre as mulheres, mas Lúcia não tinha desejo de participar de tal coisa, então rapidamente se despediu. No entanto, Irene chamou a mulher que estava tentando escapar, pois havia preparado um presente para sua filha. Eldarion fingiu que não havia pegado intencionalmente um chocalho que só os bebês brincavam. Por mais que Claire soubesse sobre crianças, mesmo ela sabia que o presente era inadequado. O herdeiro conversou alegremente sobre como não tinha ideia de que o comandante dos Cavaleiros Sombrios estava grávida, mas a heroína não estava interessada em discutir sua condição, já que não ia mudar nada. Mas a Irene não queria deixar a mulher com quem teve uma conversa séria escapar tão facilmente. Como ela estava conversando com o príncipe, Claire teve que obedecer à ordem dele. Com um suspiro, a mulher ficou tensa pelo fato de que o homem a estava observando há bastante tempo, algo que ele mesmo admitiu. Os aristocratas imediatamente começaram a sussurrar excitados quando ouviram tal informação do herdeiro. Lúcia não desejava se tornar o centro das fofocas ao lado do belo príncipe do império. 5 anos haviam se passado desde que se conheceram, mas a mulher notava os olhares de Irene sobre ela a cada vez. Tudo porque Eldarion estava profundamente apaixonado pelo comandante, que continuava igualmente insensível. A heroína estava preocupada com o que as pessoas diriam sobre sua filha adotiva, a quem pretendia amar. Para evitar perguntas sobre seu pai, a madame declarou que naquela época passava suas noites com muitos homens. Essa notícia se espalhou como fogo entre as mulheres aristocráticas famintas por esse tipo de fofoca. O príncipe corou como se houvesse tomates maduros entre seus parentes. Lucia não esperava que sua mentira flagrante causasse uma reação tão violenta do príncipe, que começou a sangrar. Aeron sofria de vasos sanguíneos fracos no nariz, então ele havia aprendido há muito tempo como estancar o sangue. O herdeiro estava sinceramente envergonhado por ter manchado acidentalmente as roupas do comandante dos Cavaleiros Negros, mas o homem não se aproximou da mulher sem motivo. Ele insinuou que morava não muito longe dela. A própria heroína lembrou que o palácio do príncipe herdeiro estava localizado muito perto de sua propriedade. Irene não estava mentindo quando disse que havia acompanhado o treinamento
treinamento de Lucia constantemente por 5 anos. A mulher estava se preparando para o papel de mestre de espada, por isso não perdeu um único dia de seu intenso treinamento. Portanto, o príncipe estava certo de que não havia visto Chloe com uma barriga como se realmente estivesse grávida. Com um sorriso, o herdeiro prometeu manter este pequeno segredo da comandante para se aproximar mais dela. A heroína olhou com desconfiança para a mão que o príncipe estendia a ela, pois não queria entrar em uma aliança. Quando a mulher simplesmente se afastou, Irene apenas admirava ainda mais seu comportamento e caráter, enquanto Lúcia se preocupava com o futuro do príncipe, que morreu logo após ascender ao trono. O que mais incomodava Claire era que pelo menos uma pessoa já duvidava de seu filho, mas a mulher fez o possível para convencer as pessoas ao seu redor de que realmente deu à luz Nia. Assim que Lúcia voltou para casa, encontrou um caos incrível em sua própria propriedade. A comandante nunca tinha conhecido uma menina de cabelo vermelho antes, então estava intrigada. A pequena não demonstrou um pingo de respeito à madame, que era a mestra da propriedade onde agora estava brincando. Gillian lembrou sua sobrinha de suas maneiras, já que o nome da menina era Yvonne, e ela estava relacionada a Olivia. Como o cavaleiro pediu desculpas por toda aquela bagunça, a heroína não a repreendeu. Madame estava muito mais interessada em saber onde estava a pequena santa, que não se podia ouvir. Dando uma rápida olhada ao redor do quarto, Lúcia notou que a menina estava se escondendo debaixo da mesa. Claire lembrou que as crianças costumam brincar de esconde-esconde, então não disse nada à garota. Nia estava sentada debaixo da mesa há bastante tempo, porque, devido à sua timidez, não se atrevia a brincar com ninguém. Mas Lúcia não percebeu essa peculiaridade de sua filha, então fez de conta que não a viu debaixo da mesa. A senhora não podia permitir que isso acontecesse, então ela pulou debaixo da mesa atrás da mulher. A menina precisava de apoio e compreensão, já que a visitante estava enlouquecendo-a com seu barulho constante. Assim que Nia apareceu na superfície, Yvonne correu até ela com um grito alegre. A menina de cabelo vermelho estava curiosa, então perguntou quem a mulher e a senhora eram uma para a outra. Era a primeira vez que Lucia enfrentava uma pergunta tão direta de uma criança, então hesitou por um momento. No entanto, Gillian salvou a comandante a tempo, sussurrando para sua sobrinha que era uma mãe e filha que estavam diante dela. Na verdade, a menina conhecia bem todas as regras de etiqueta, mas simplesmente as negligenciava por impulso. Mas agora a menina se curvou como sinal de respeito e disse que seu nome era Yvonne Byrne. A heroína ficou surpresa com o quão bem educada estava aquela menina barulhenta e descarada. Avon não conseguia ficar parada por muito tempo, então começou a bombardear sua nova conhecida com perguntas. O que mais surpreendeu a dama ruiva foi que Nia chamava Lúcia pelo primeiro nome e não a chamava de mãe. A própria santa não via nenhum problema com isso, mas agora lágrimas brotaram em seus olhos por causa da observação. Antes a heroína não prestara atenção no que exatamente a menina estava a chamando. Somente agora, todos na sala estavam interessados em saber o motivo da comunicação deles. Lucia não teve nem tempo de inventar uma desculpa para tal caso que explicasse tudo aos que estavam ao seu redor. Mas a mulher foi salva por Nia, que de repente admitiu que não conseguia decidir sobre tal coisa. Claire sentiu um genuíno pesar pela santa, que ainda sofria com as cicatrizes em seu coração. A menina se lembrava de que no orfanato podiam tirar dela tudo o que ela gostava. Foi por essa razão que Nia escondia quaisquer apego que tivesse a outras coisas. E a mulher compreendia melhor do que ninguém porque a santa ainda tinha medo de chamá-la de mãe. Tudo porque a menina queria guardar todos os momentos com Lucia bem fundo em seu coração. Mas Yvonne entendeu tudo errado porque pensava que Lucia tinha batido em sua filha quando pequena. Nia não poderia permitir que uma situação tão constrangedora acontecesse. Então foi a primeira a correr em defesa da comandante. Ela se cobriu protetora com as mãos, embora mal conseguisse enxergar por causa de suas lágrimas. A situação foi acidentalmente salva por Olivia, que disse que a senhora simplesmente adorava muito sua mãe. As palavras da cavaleira foram uma revelação para a heroína, que nunca havia pensado sobre o amor da menina antes. E agora essa garota estava pronta para dar sua vida apenas para que Lucia não fosse prejudicada. Uma vez que todos os argumentos se apagaram, as meninas se mudaram para o jardim para brincar ao ar livre. Yvonne ensinou Nia regras de etiqueta à mesa, porque a senhora nem sabia como segurar uma xícara corretamente. Como a bebida nas canecas das meninas não era real, elas apenas fingiam bebê-la. Byrne deu o exemplo de como era valioso brincar um pouco de cerimônia do chá com ela, e a pequena santa repetiu todas as ações de sua amiga exatamente para fazer tudo corretamente. Nunca antes a dama ruiva havia conseguido brincar tão alegre e calmamente na companhia de outra pessoa. Mas Yvonne não estava satisfeita com a comunicação, então queria levar uma amiga com ela da próxima vez. Nia não tinha certeza se tinha o direito de dar tal permissão, então se voltou para sua mãe. No entanto, Lúcia não tinha nada contra crianças em seu território.
desde que a santa fosse feliz. A filha de Byrne claramente não deixou a menina entediada, pois estava sempre inventando novos jogos. E assim, a casinha de cachorro que Leon lidera tornou-se uma base secreta para duas jovens garotas. Avon facilmente infectou Nia com seu entusiasmo e caráter incrivelmente alegre. Desde a infância, por causa do comportamento da menina, a santa se lembrava das instruções de Heath, que lhe desejou uma vida comum. Então, a menina queria ser exatamente como a despreocupada filha do famoso Duque de Byrne. Mesmo no orfanato, a moça era diferente das outras, por isso as crianças riam constantemente dela. Mas agora, a dama ruiva não tinha intenção de zombar da menina. Ela a considerava uma amiga. Avon viu Nia pela primeira vez em sua vida, mas já estava pronta para confiar a ela qualquer segredo. Foi uma verdadeira revelação para a garota que sua nova conhecida a considerasse uma amiga. Yvonne ficava contente por ter encontrado Nia para si, pois antes ela só se comunicava com César. Assim, a menina considerava seu dever fazer tudo para que a dama chamasse Lucy de mãe. A santa não estava tão confiante no sucesso dessa empreitada quanto a ativa ruiva, mas a menina não se atreveu a discutir com sua amiga atrevida, para quem qualquer questão parecia uma bagatela. Yvonne havia vivido com sua mãe desde a infância, então tinha muito mais experiência em se comunicar com ela. Mas mesmo ela não conseguia persuadir a dama de cabelo escuro a se dirigir à sua progenitora de forma diferente. Enquanto isso, os adultos observavam à distância enquanto as crianças brincavam pacificamente e alegremente. A heroína nunca teve a oportunidade de assumir o papel de guardiã antes, mas agora ela estava feliz com sua vida. Olivia era a única que cuidava da comida, já que sua família incluía excelentes cozinheiros. Mas mesmo em uma situação tão boa, Heath, por algum motivo, ficou extremamente quieto consigo mesmo. Claire não podia ignorar o fato de que seu melhor assistente estava de alguma forma inquieto. Ao voltar para casa, a comandante notou os vestígios de magia que pertenciam ao rapaz, mas o que surpreendeu Citer foi que Lúcia havia notado seu uso de habilidades. O cavaleiro tentava fazer tudo ao seu alcance para impedir que Claire descobrisse seus pensamentos desesperados. Mas a heroína não tinha ideia de que sua protegida queria enviar Nia ao templo sagrado. Em um estado de ansiedade, o garoto perguntou à comandante o que ela faria se ele de repente desaparecesse de sua vida. Ele se perguntou se Lucia teria alguma reação se ele desaparecesse completamente de seu círculo. Em resposta, a heroína lembrou-o de que, na verdade, ela planejava usar o cavaleiro sua vida toda, mesmo em seu primeiro encontro durante o resgate de Heath. A mulher imediatamente contou a ele sobre esses planos. Lúcia estava, na verdade, recrutando jovens e habilidosos homens para renovar as fileiras dos cavaleiros. Heath estava com medo de usar magia novamente, pois isso poderia levar a uma enorme catástrofe, e Claire era a única pessoa que não via nenhum problema nisso. A partir daquele momento, nada mudou para a mulher, e ela ainda gostaria de trabalhar com o rapaz. Assim que Citer se juntou aos Cavaleiros das Trevas, as pessoas começaram a pedir que ele criasse coisas. Naquela época, o garoto tinha dificuldades em controlar suas habilidades, então frequentemente cometia erros, e somente Lucia nunca o repreendia por mais um erro, já que estava satisfeita com os resultados. Gillian tinha o talento de aparecer na hora errada, e dessa vez não foi exceção. Ela começou a discutir alegremente sua deliciosa sobremesa, completamente alheia à atmosfera ao redor. Olivia precisava ouvir uma opinião sobre as iguarias, mas ninguém podia fornecê-la a ela. Mas a noite se preparava para enviar esses biscoitos para o jardim de infância recém-inaugurado. Lucia nunca tinha pensado em mandar Nia estudar em um lugar assim. Enquanto isso, a Academia Infantil do Império poderia ensinar muito a uma garota modesta. Esse lugar foi construído sobre a confiança entre o governante e os aristocratas em prol de seus filhos. Somente agora, Claire pensava seriamente que teria que contratar um professor diferente. Naquele momento, Yvonne trouxe a pequena menina, envergonhada, direto até a mulher, o que era estranho. A santa corou ao se aproximar da mãe, mas ainda assim não recuou. Em vez disso, Nia sussurrou carinhosamente no ouvido de Lucia que ela era sua mãe amada. O coração da heroína começou a bater mais rápido por causa dessa confissão da dama que ela nunca havia ouvido antes. Lucia nunca imaginou que criar uma criança poderia ser uma coisa tão agradável. Ela assumiu uma enorme responsabilidade pela vida de uma menina especial e não se arrependeu, nem um pouco. Mas os malvados aristocratas não conseguiam se acalmar porque Claire não havia cumprido suas obrigações. Um a um,
eles tentaram persuadir o imperador a punir o audacioso mestre da espada, mas Albert sabia melhor do que ninguém sobre a força da mulher, então não pretendia tocar nela. Eudarion não tinha a intenção de dizer nada a Lucia, que era de grande benefício para o império. Em vez disso, o governante acusou os aristocratas de hipocrisia, pois eles mesmos não faziam nada. Assim que o imperador deixou a reunião, todos os rumores sobre Claire apenas se intensificaram. Somente o assistente do imperador e o pai de Leon se posicionaram em defesa de Lucia. O conde Rendor não apoiava a opinião do famoso Faderin Ruvin, a quem ele odiava sinceramente. Mas não demorou muito para que o velho provasse que Lucia tinha direito a tudo o que quisesse. No entanto, a reunião não havia terminado para o conde, pois ele encontrou pessoas com ideias semelhantes. O duque Anthony Kilgus compartilhava plenamente a opinião de Rendor, embora não a admitisse diretamente. O homem gostaria de fazer tudo para afastar Claire do imperador o máximo possível. Enquanto isso, eventos interessantes se desenrolavam na Academia Infantil do Império. Uma das meninas que desempenharia um papel na trama caminhava pacificamente pelo corredor do edifício. Era Emily Tanks, tentando agir doce apesar da decadência de sua família. Mas, na realidade, a garota não era nada bondosa e boa como tentava parecer. Ela só precisava de toda essa posição de professora por um curto período. Emily planejava encontrar um marido rico entre os aristocratas o mais rápido possível. É por isso que ela veio a um lugar onde havia muitas pessoas nobres com planos astutos. A diretora do jardim de infância, que era mãe de Leon Ruvin, deveria ajudá-la com isso. Na verdade, Norsha não fazia ideia de que uma garota assim tinha colocado seus olhos em seu filho. Enquanto isso, Tongst só temia sua concorrente na pessoa da Cavaleira Sombria Lúcia, tudo porque foi ela quem, uma vez, constantemente intimidou uma garota na academia de treinamento. Agora, Emily não poderia permitir que ninguém descobrisse seu passado sujo e cruel, mas a dama não estava nem um pouco desanimada, pois tinha o plano mais ideal do mundo. Em primeiro lugar, ela pretendia ganhar a confiança da mãe de Leon, e só então se aproximar dele. Então agradeceu generosamente a velha com elogios que não significavam nada para ela. Emily havia trabalhado incrivelmente duro para finalmente conquistar essa posição dos seus sonhos. Ela já imaginava um lindo casamento com o homem mais bonito e mais charmoso do mundo, mas não esperava encontrar sua pior concorrente tão rapidamente. Lúcia veio ao teste de admissão ao jardim de infância para sua pequena filha apenas alguns minutos antes de o comandante ter levado Nia ao salão comum do jardim. A própria heroína sofria com o quão desconfortáveis eram as roupas cotidianas da senhora. Se as assistentes não tivessem insistido em roupas bonitas, ela teria vindo de uniforme. No entanto, Lúcia não precisou sofrer por muito tempo com a roupa, pois percebeu a condição da bebê. Por algum motivo, Nia parecia extremamente assustada, embora não houvesse um motivo particular para isso. Como sempre, antes, a menininha não se atreveu a conversar com seu responsável sobre os problemas. Durante o curto tempo que viveu com a santa, a heroína nunca aprendeu a entender seus pensamentos e sentimentos. A única coisa que deixava a mulher feliz era que toda vez que a diretora chamava a família pelo número, isso salvava Lucia de revelar seu sobrenome, que qualquer aristocrata reconheceria. A última coisa que o comandante queria era causar um caos por causa de sua personalidade popular. A mulher desejava o melhor para a menina, embora não pudesse chamá-la de sua verdadeira filha. Por alguma razão, Nia não parecia feliz por estar na academia infantil. Agora, a menininha havia passado toda a sua infância sob a supervisão de pessoas cruéis que sempre a mantinham trancada. É por isso que o comandante queria dar à senhora a oportunidade de viver essa vida da maneira mais feliz possível, para que mesmo quando a bebê acordasse, ela ainda tivesse amigos que seriam leais a ela. Lucia esperava que não tivesse pressionado demais a menina com suas vontades de consertar sua vida ali. Claire soube tardiamente que deveriam estar caminhando apenas algumas pessoas atrás. O comandante disse à menininha que não era obrigada a ir ao jardim de infância se realmente não quisesse, mas Nia não estava nem um pouco contente com essa virada dos acontecimentos, pois tinha medo de fazer qualquer coisa que fosse contrária à sua guardiã. Assim que a menina ficou sozinha, começou a olhar ao redor. A menininha sempre explorava o mundo dessa forma simples, ouvindo as conversas dos outros. Agora, os aristocratas estavam felizes que seus filhos iam ao jardim de infância porque eram muito enérgicos. A santa sentiu-se chocada ao perceber que poderia causar problemas para seu responsável se resistisse. Neste ponto, Lúcia voltou para a menina com notícias tristes, sem ter conseguido conversar com a diretora devido à agitação da senhora. Todos ao redor ouviram o grito de protesto alto da bebê de cabelos escuros. Nia declarou em voz alta a Lucia que definitivamente iria ao jardim de infância em vez de ficar em casa. As mulheres estavam encantadas que a senhora tivesse mostrado tanta iniciativa nesse assunto desagradável. A heroína não esperava que a menina de repente exigisse tão ativamente ser enviada ao jardim de infância. Foi assim que a mãe e a filha acabaram na entrevista, embora nenhuma delas realmente quisesse.
Diretamente, ela cumprimentou a próxima família com um sorriso radiante que veio até ela para uma breve audiência. A única coisa que incomodava a comandante era a menina que estava parada não muito longe de Ruven e tremia visivelmente por algum motivo, mas Lucia não conseguia se lembrar se já tinha visto aquela mulher em algum lugar antes, pois muitos anos se passaram. A estranha fugiu na primeira oportunidade, o que Chloé achou estranho, mas não a deteve. A mulher não tinha tempo para pensar nos outros porque precisava de alguma forma milagrosa passar por aquela entrevista. Norsha parecia a todos ao seu redor uma pessoa sensata e sábia, não apenas por causa dos anos de vida, mas a menininha estava muito assustada para falar com a velha sozinha. Lucia sabia que poderia confiar na mãe de Leon para criar as crianças porque ela era psicóloga. Mesmo em sua juventude, a mulher escreveu vários livros úteis sobre como entender corretamente as crianças. As histórias da diretora lembravam a heroína de um lindo cisne que poderia se proteger, se necessário. Graças à habilidade de Norsha de se comunicar com crianças, ela imediatamente percebeu que a menina não queria ir à pré-escola, e a velha não via problema nisso porque poderia facilmente convencer a garotinha. Mas para Chloé, era uma novidade que sua filha adotiva, por algum motivo, agisse contra seus desejos. A santa não tinha nada a responder, já que estava realmente com medo de ir àquela luxuosa pré-escola. Norsha começou a falar cautelosamente com a senhora, que gradualmente se abriu para a estranha. Ruven disse que tudo bem se Nia não fosse à pré-escola com os aristocratas. Ela lembrou que existem pessoas que ainda querem ouvir a menina, como se suas histórias fossem tesouros. Norsha tinha certeza de que para Nia, essa pessoa era sua mãe, mesmo que ela permanecesse extremamente inexperiente. A menininha parecia ter uma visão quando a diretora lhe disse uma coisa tão simples, mas muito importante. Lucia tentou sorrir de volta para a menina, a fim de criar a impressão de que Norsha estava dizendo a verdade. Nia ficou muito impressionada com o fato de que sua mãe se importava com todas as suas histórias. As palavras da diretora lembraram a heroína da lenda de que crianças tímidas sempre estão cheias de histórias. Quando a audiência terminou, Lúcia não esperava que elas fossem aceitas na pré-escola, apesar de seu comportamento. Chloé pensou que os resultados da passagem só seriam conhecidos em um mês, mas Norsha os anunciou antes. A velha acreditava sinceramente que se Nia não tivesse lugar na academia, então ninguém merecia estar lá. Além disso, a diretora se sentia desconfortável porque seu filho estava causando pequenos inconvenientes a Lucia, mas Chloé não entendia por que a velha se concentrava nos presentes do comandante Leon. Lucia não tinha planos de se tornar parte de outra família, embora a diretora tivesse falado sobre isso desde que Nia foi aceita na escola. Era necessário atualizar rapidamente suas roupas na loja. A menininha começou a se sentir mais confiante após apenas uma conversa com Norsha. Era muito evidente que a heroína não estava mentalmente preparada para o fato de que a menina logo estaria indo para a escola. Essa academia era famosa por sua história cavalheiresca, então eles poderiam ensinar muito lá. A vendedora elogiou o penteado de Nia, e a santa imediatamente rompeu em um sorriso alegre. A menina admitiu que uma das boas amigas de sua mãe a ajudou com o cabelo, por isso ela parecia linda. A mulher não poderia estar mais satisfeita com o fato de que a dama havia se tornado visivelmente mais ousada após sua recente conversa com a diretora, embora muito ainda permanecesse inalterado na menina. Por mais que Claire tentasse, por exemplo, Nia ainda não se atrevia a falar honestamente sobre o que realmente gostava. A mulher começou a entender melhor a santa, mas mesmo isso nem sempre ajudava a compreender a criança. Assim, a menina continuava diligentemente a limpar a casa, mesmo que todos dissessem para ela não fazer isso, e ela sempre permanecia em silêncio. No entanto, era claro pelo seu olhar que ela gostava de alguns objetos. A heroína temia que isso levasse Nia a ter tudo tirado dela no jardim de infância. Lúcia não queria que o destino da santa consistisse em constantes privações de algo importante. Por isso, ela especificamente chamou a atenção da menina para os deliciosos biscoitos que estavam na mesa. Lucia planejou fazer tudo para que a menina dissesse por si mesma que queria aquele doce. Ela mentiu deliberadamente que havia sonhado em experimentar algo semelhante quando criança. Claire escolheu suas palavras com cuidado para motivar Nia a confessar seus desejos, mas no momento mais inoportuno, a heroína ouviu alguém chamar seu nome de forma abrupta. Descobriu-se que Madame Marie Anne, que era irmã de Burl, também escolheu um traje para seu filho. Ela estava radiante por finalmente poder conversar com a comandante Lucia pessoalmente. E seu filho, chamado Cesar Shapley, tinha um caráter agradável e boas maneiras. A mulher estava muito agradecida a Claire pela licença maternidade que foi introduzida após sua intervenção, mas a própria heroína estava impressionada com a educação que o menino havia recebido. Cesar mostrava claramente interesse pela menina com quem ele mais tarde iria ao jardim de infância, mas Nia ainda não havia aprendido a cumprimentar os outros.
Então, ela tentou se esconder atrás da saia da mãe. Lucia estava assustada que Maria não reagisse muito bem ao comportamento tímido da dama. No entanto, a mulher ficou encantada com a menina silenciosa que não causava problemas a ninguém. Madame ficaria apenas feliz se a dama viesse visitá-los em vez de outra menina ativa. Lucia teve a distinta sensação de que Maria suspirou ao falar de Ivone. Enquanto isso, a costureira rapidamente tirou medidas da obediente Nia, que atendeu a todos os seus pedidos. Como sinal de elogio, a assistente ofereceu à menina alguns doces da cesta. A menina tinha um enorme amor por doces, então era improvável que ela conseguisse resistir. Mas, para a surpresa de todos, a dama inesperadamente não aceitou os doces oferecidos. Esse comportamento intrigou mais Lucia, que estava constantemente comprando doces. A costureira não podia fazer nada sobre a recusa da menina, pois não queria pressioná-la. Mas, na realidade, Nia só queria pedir um biscoito delicioso para sua mãe. A menina pequena se lembrou de que Lucia nunca tinha comido nada parecido quando era criança, então ela queria presenteá-la. Nia não percebeu como colocou todo o seu charme infantil em ação apenas para conseguir o que queria. A heroína não fazia ideia de que suas simples palavras teriam tais consequências para ela. Os assistentes começaram imediatamente a discutir o fato de que a menina deu tudo apenas para sua mãe. Lucia jurou nunca mais na vida inventar histórias inexistentes para a garota, enquanto Nia, por sua vez, não percebia que tinha feito algo errado aos olhos das outras pessoas, porque havia ficado apaixonada por sua mãe. A menina dividiu o biscoito com a mulher, de todo o coração, desejando apenas o melhor para ela. Lucia se pegou pensando que só era feliz nesses momentos em que a dama estava sorrindo. Quando os trajes foram finalizados, a heroína tentou freneticamente lembrar o que mais precisava comprar, mas então sentiu o olhar intenso e maldoso de alguém sobre ela. Como tinha uma intuição bem desenvolvida, Lucia não conseguia olhar ao redor direito, porque as ruas estavam cheias de aristocratas inofensivos. O comandante temia mais que a menina pudesse se machucar, então apertou sua pequena mão com mais força. A cavaleira estava acostumada a enfrentar o perigo de frente, então se dirigiu diretamente para o olhar. Era apenas uma vantagem para o comandante que, em um beco tão estreito, não houvesse testemunhas de sua impressionante força, mas a madame não precisou nem sacar sua espada porque as crianças que levavam uma vida de rua a seguiam. A heroína ficou horrorizada com quantas crianças estavam sem teto devido à crueldade de seus pais, e agora, para sobreviver de alguma forma, eram forçadas a roubar ricos aristocratas. Com um suspiro, Lúcia ofereceu a elas algumas moedas de ouro em troca de deixá-la em paz. Algumas das crianças ficaram imediatamente encantadas com aquela presa tão fácil que elas raramente conseguiam, mas a criança mais importante disse que isso ainda não seria suficiente, então teriam que lutar. Lucia observou, assombrada, as crianças que se destacavam não apenas pela ousadia, mas também pela destemor. Embora a mulher não tivesse a intenção de prejudicá-las, escondeu Nia atrás de suas costas, apenas por precaução. Somente após isso, a cavaleira ativou seus poderes, concentrando parte da energia em sua mão. Na verdade, o comandante só queria assustar as crianças, mas seu rosto ameaçador aterrorizou os meninos sem teto. Como a madame pensou, os rapazes não se arriscaram a atacá-la, pois valorizavam até mesmo tais vidas tristes. Assim, a guardiã da santa facilmente afastou os ladrões, mesmo sem realmente fazer nada a respeito. Ela se perguntava por que teve a sorte de renascer enquanto outros eram forçados a viver assim, mas Lúcia não podia salvar cada criança em sua vida, então rapidamente tirou os meninos de sua mente. O que mais preocupava a madame era o destino da santa a quem ela havia falhado seriamente em sua vida passada. Mas quando a mulher se virou, por algum motivo, não havia ninguém no beco atrás dela, tudo porque a menina correra atrás dos meninos. Sem pensar na segurança entre as crianças de rua, ela reconheceu sua meia-irmã, mas sua amada irmã do orfanato. Por isso, Mia não pôde ficar perto de Lucia, onde estava segura. O santo teve sorte de que Mia era a mais importante de todas as crianças. Caso contrário, ela já teria sido levada. A menina entendeu que poderiam usar as roupas caras da garota, mas ela não podia fazer isso. Não foi difícil para ela mandar todos os amigos embora por um tempo para conversar sozinha com a garotinha, mas Mia não estava nada feliz com esse encontro porque a senhora havia se exposto a um grande perigo. O santo lembrava o tempo todo como a falsa irmã havia prometido tirá-la do orfanato. O que mais irritava a mais velha era que a menina se encontrava totalmente sozinha, em um beco tão assustador. Mia aprendeu a cruel verdade da vida, enquanto a garotinha ainda não tinha ideia.
A menina pálida não podia ficar em silêncio sobre o fato de que Annie também poderia sofrer seu terrível destino. O santo teve dificuldade em ouvir a história de como Mia acabou na rua depois de ser adotada, mas na realidade, a mais velha nunca seria capaz de prejudicar sua amada e boba irmã mais nova. Mia acreditava ingenuamente que Lúcia havia conseguido segui-la, então estava tudo bem. Foi por isso que a menina não conseguiu conter as lágrimas quando percebeu que havia se perdido enquanto perseguia sua irmã. Mia sentia-se na obrigação de levar sua irmãzinha de volta para sua mãe, mas então ouviu um sussurro estranho. A menina sabia muito bem o que isso significava para ela, então tentou esconder a garota. Não importava o quão assustada Nia estava por estar sozinha no beco escuro, ela ouviu sua mais velha. A questão toda era que o líder da gangue veio buscar o dinheiro que as crianças tinham coletado, mas dessa vez eles quase não tinham nada, o que imediatamente deixou o homem furioso. Ele culpou Mia acima de tudo, pois sabia que ela era bastante inteligente. A menina estava emagrecendo mais a cada dia devido à fome, mas não ousava contradizer o líder. Ela só podia rezar para que o malvado plebeu não notasse Annie atrás dela, mas para o horror da menina, o líder se dirigiu diretamente à garota que ele notou com um olhar afiado. As crianças imediatamente agarraram Mia para que ela não pudesse fazer nada para impedir o homem de pegar a senhora. O vilão só ficou feliz que a menina tinha paz, pois ele poderia pedir um resgate por ela, mas não esperava que, com um movimento ágil, alguém cortasse suas costas com uma espada. Como resultado dessa ação, a garotinha caiu no chão e foi atingida dolorosamente por uma queda tão alta. Aconteceu que a equipe de Lucia conseguiu encontrar Nia bem a tempo de salvá-la dessas pessoas. Os cavaleiros não podiam revelar suas verdadeiras identidades, então se apresentaram como parentes. Gillian e Vernon rapidamente sincronizaram com uma mentira plausível, mas Heath não conseguiu acompanhar seus amigos com tanta habilidade, pois não pensou em seu papel de imediato. Enquanto os cavaleiros discutiam entre si, os bandidos os observavam surpresos. Tudo terminou com Sky se recusando a fingir ser tio da garota. Neste momento constrangedor, Lucia irrompeu no beco. Afligindo-se intencionalmente pela primeira vez na vida, Claire se viu em uma situação que não conseguia controlar. Do começo ao fim, ficou rapidamente claro que Nia estava inconsciente nas mãos de um dos bandidos. Lucia viu a expressão no rosto da menina, que deixava claro que ela não deixaria ninguém se aproximar da senhora. Mia estava tão assustada por sua amiga e por si mesma que temporariamente perdeu a capacidade de pensar racionalmente. Por isso, o comandante desmaiou a menina com um movimento leve para evitar que ela se machucasse. Isso surpreendeu os cavaleiros, que nunca haviam visto tal movimento no arsenal de uma mulher antes. A respiração de Nia estava calma quando Madame a pegou, embora a menina nunca tenha recuperado a consciência. A heroína se culpava por ter perdido tão inconscientemente o bebê por um tempo, e ela quase se meteu em problemas. Lúcia teve sorte de o feitiço que rastreava sua condição ter funcionado como pretendido. Foi por isso que quase todo o esquadrão dos Cavaleiros Sombrios se reuniu tão rapidamente nessas vielas. Mas Burrow não fazia ideia de como reportaria a morte do líder dos bandidos. No entanto, todos os cavaleiros estavam satisfeitos consigo mesmos ao receber elogios de seu comandante. A mulher entendeu que precisava assumir a responsabilidade pelo que aconteceu com o homem, mas primeiro, Madame cuidou das meninas que estavam inconscientes por algum tempo. Literalmente, alguns minutos depois, Nia abriu os olhos ao voltar a si. Lucia ficou feliz em ver que a menina havia conseguido se recuperar de tudo o que aconteceu com ela. A santa imediatamente começou a chorar ao perceber sua própria culpa em toda essa questão, mas Claire não tinha intenção de repreender Nia por ter fugido dela. A única coisa que a mulher queria era que, a partir de agora, elas apenas andassem juntas. Por causa de tudo o que aconteceu com ela, a menina perdeu o desejo de deixar sua mãe. Apenas então Nia percebeu que parte da mão de Lúcia estava coberta de sangue. Claire não pôde explicar à menina que essa era a única maneira de seu feitiço de sinalização ser ativado. Então ela disse que fez isso para proteger a senhora, que a olhava com tanta devoção. Ao mencionar a proteção, todo o ambiente se iluminou com uma luz brilhante devido às habilidades da santa. Nia queria tanto ajudar sua mãe, que inconscientemente curou a mão da mãe. A heroína nunca pensou que os poderes da menina se manifestariam em uma idade tão jovem. A bebê estava compreensivelmente cansada da carga excessiva em seu corpo ainda fraco e despreparado, então ela adormeceu novamente nos braços da mulher, mas desta vez seu sono estava cheio de paz. Mas não acabou por aí para Lúcia, pois descobriu que Mia havia conseguido voltar a si. A menina havia percebido antes que sua falsa irmã possuía magia especial, e agora ela decidiu erroneamente que o comandante estava simplesmente usando uma criança pequena. Claire via nessa menina uma criança assustada que não sabia como viver. Mia acreditava que somente no templo teria um futuro brilhante, sem dor e ressentimento. Então se ajoelhou diante de Lucia, implorando que a senhora enviasse a menina para os padres. Mas a heroína sabia perfeitamente
que nada de bom aconteceria para o bebê naquele lugar. Mia não acreditou nessas palavras até o final porque queria confiar no templo puro e bondoso. Então, Claire teve que fazer um grande esforço para convencer a garota a acreditar nela. Antes de tudo, a comandante admitiu que ela própria confiava naquela dama atrevida e perdida. Ao ouvir essas palavras da mulher, o coração de Mia começou a bater mais forte ao sentir calor por todo o corpo. Na manhã seguinte, houve uma reunião de mágicas brancas que abordou os dias de criação de Lúcia. Cada uma das mulheres teve a oportunidade de observar à distância como a comandante se saía, portanto ouviram sobre quantas pessoas estavam tentando identificar o pai da menina. As feiticeiras estavam até um pouco invejosas da vida agitada de Lucia, que todos comentavam. Elas mesmas apresentaram teorias sobre quem poderia ser o segundo genitor de Mia. O primeiro candidato foi o comandante Leon, com raros olhos dourados como os de um bebê. Mas não se deveria esquecer do príncipe herdeiro, que também tinha a mesma idade que Claire. A aparição inesperada de Rufus no escritório interrompeu as reflexões das mulheres. O homem não percebeu imediatamente que havia entrado durante uma atmosfera estranha entre elas. No entanto, Leon estava tão preocupado com a situação de Lucia que rapidamente se esqueceu de tudo. Os assistentes notaram que seu comandante não estava em um humor muito bom naquele momento. Isso se devia ao fato de que todos os pensamentos do homem estavam ocupados em como ajudar a comandante Claire. Por mais que tentasse, não conseguia descobrir quem era o pai da filha de Lúcia. Rufus não tinha certeza se uma mulher tão dedicada lhe daria uma chance em um relacionamento. As garotas que sabiam muito sobre a comandante Lúcia vieram em sua ajuda. Por acaso, uma delas estava confiante de que Claire logo enviaria sua filha para a pré-escola. E essa era uma ótima oportunidade para Leon encontrar Lucia se ele também levasse a criança. A heroína, enquanto isso, nem suspeitava que Rufus queria se aproximar dela. Ela estava muito mais preocupada em como esconder sua identidade. Dos aristocratas. A mulher havia lido mais de um artigo desagradável sobre cavaleiros negros que não eram ruins. É por isso que Lucia não queria revelar que era a comandante de tal destacamento. O bebê era muito sensível ao humor da mãe e rapidamente começou a se preocupar, mas a cada vez, Claire conseguia encontrar as palavras certas para acalmar Mia. A cavaleira só podia esperar que a dama não usasse o poder sagrado como haviam combinado, uma vez que a garota ainda era pequena. A heroína criptografou o nome do poder para ela. Mia, que foi forçada a ficar e viver na propriedade, também ajudou com isso. Mas Lucia não estava nem um pouco preocupada com a garota que conseguiu sobreviver nos becos escuros da cidade. A academia estava lindamente decorada para o dia da abertura da pré-escola para todos os que entrassem nela. Portanto, Claire foi forçada a cumprir todas as regras daquele lugar enquanto usava um vestido. Embora se dependesse da mulher, ela teria imediatamente removido toda aquela renda desagradável de si mesma. A maioria dos aristocratas chegou cedo à pré-escola porque era um grande evento. E logo, eles notaram um casal raro com cabelos pretos, mas a mãe e a filha pretendiam diligentemente não perceber os olhares surpresos do lado. Isso era mais fácil para a pequena, que rapidamente se distraía com coisas belas. Assim, Lúcia se dedicou a ensinar a menina a ser boa em suas matérias. Mia estava apenas triste porque não podia estar ali naquele momento. Logo, os aristocratas mais curiosos se atreveram a perturbar a solidão de Chloe. Essas eram mulheres das famílias nobres de Ruthering e Poffin, que eram famosas. Lucia estava relutante em dar seu sobrenome, então se apresentou apenas pelo primeiro nome. Mas isso provocou uma reação completamente diferente dos aristocratas, que Madame não esperava. A heroína se sentiu incomodada quando as mulheres começaram a apoiá-la devido à sua falta de status. Só então Claire lembrou que os nobres nem sempre tinham tempo para registrar seus sobrenomes, e por descuido, a comandante criou exatamente a impressão que a incomodava. Assim, Lúcia afirmou com confiança que não tinha marido. Para mudar de assunto, os rostos de Ruthering e Poffin mudaram instantaneamente, pois não esperavam tal reviravolta. A heroína estava preparada para ser julgada por sua decisão de criar a filha sozinha. Ela estava apenas preocupada com a forma como todos os outros tratariam Nia por causa disso. Mas ao contrário das expectativas de Lúcia, os aristocratas não a deixaram, mas se aproximaram. Descobriu-se que essas mulheres eram tão compassivas que começaram a simpatizar com Claire. Mas o que mais surpreendeu a heroína foi que os aristocratas logo a tornaram uma vítima da guerra. Por algum motivo, decidiram que seu marido morreu defendendo o império, o que era considerado nobre. Assim, sem querer, Lúcia tornou
tornou-se o centro das atenções para todos os cidadãos curiosos. Como Nia não reagiu a essa situação de maneira alguma, a mulher deixou tudo passar. No entanto, sua popularidade não durou muito, pois os aristocratas mudaram para outra pessoa. Ao se virar, a heroína viu o comandante Leon andando de mãos dadas com uma criança pequena. Reuben parecia extremamente feliz com a situação, mesmo sem ter filhos. Além disso, Lúcia estava pronta para jurar que aquele menino era o próprio César Chaplin. A primeira a comentar sobre essa situação foi a barulhenta Yvonne, que estava por perto. A garota quase explodiu de inveja quando percebeu quem exatamente trouxe sua amiga para o jardim de infância. No entanto, ela rapidamente recolheu seus pensamentos e se apresentou ao homem da melhor maneira. Leon respondeu com o mesmo sorriso doce, embora o dele fosse verdadeiramente sincero. Por fora, Claire viu como Yvonne seduziu facilmente Reuben, que era ingênuo em tais assuntos. O comandante dos Dulcos Cavaleiros Brancos foi salvo apenas por um rápido encontro de todas as crianças que entraram no jardim de infância. Elas foram divididas em equipes para facilitar o ensino de cada aluno individualmente. Yvonne foi a primeira a se adiantar entre as outras crianças para se apresentar adequadamente ao grupo. A professora temporária incentivou as crianças a se lembrarem rapidamente umas das outras, e assim foi quem tomou o exemplo do valente Leon. O que mais se destacou foi um garoto ruivo chamado Jedrin, que se gabava de seu título comprado. Suas palavras despertaram o interesse de todas as crianças que anteriormente não haviam pensado sobre status. No final, uma tímida Nia se apresentou, mal conseguindo formar palavras. A menina mal conseguiu dizer que gostaria de se tornar uma forte cavaleira como sua mãe. O atrevido Jedrin imediatamente zombou da ingênua dama que não aspirava de um título alto. O professor não conseguia acalmar o aluno que estava quebrando todas as regras de conduta. Então, Yvonne, que não temia tolos assim, defendeu bravamente sua amiga amada. A garota rapidamente ficou furiosa que o menino não queria se desculpar por suas palavras. Então passou de palavras para ações, das quais não se arrependeu nem um pouco. Mais tarde, assistindo a tudo isso, o professor pensou tristemente sobre quando poderia sair. Enquanto isso, os pais estavam em outra reunião onde registravam todos os materiais. Lucia manteve distância porque tinha certeza de que Vernon conseguiria as informações. Claire não estava acostumada a trabalhar com muitos materiais sozinha, então estava fazendo uma pausa. Mas seu lugar isolado sob a árvore foi rapidamente encontrado por Leon, que queria conversar. A heroína recebeu o cumprimento dele com um suspiro pesado, pois queria estar sozinha. Em vez disso, ela teve que esperar muito tempo até que Reuben dissesse algo após o silêncio. No final, o homem contou alguma história sobre como ele veio à reunião no lugar de outra pessoa. A heroína não entendia sinceramente o que aquele homem estranho queria dela naquele momento. Ao longo de sua vida passada, ela também estava insatisfeita com o comportamento de Reuben em relação aos cavaleiros. Em vez de treinar adequadamente os jovens recrutas, ele frequentemente os mandava direto para o ringue. Assim, a mulher não aprovava que Leon continuasse a viver apenas em prol do imperador e do país. Portanto, parecia estranho para ela que o homem expressasse o desejo de acompanhá-la. Claire fez o possível para se manter discreta, e Reuben arruinou tudo tão facilmente. Antes que a reunião acabasse, Lúcia teve tempo de se afastar de Leon. A heroína conseguiu despachar o comandante facilmente, então permaneceu de bom humor. Mas por algum motivo, Nia apareceu com um rosto triste, embora antes tivesse estado cheia de entusiasmo. A mulher não pôde ignorar isso, mas a garota não queria contar histórias de jeito nenhum. De repente, o comandante ouviu pessoas ao seu redor começarem a discutir os trajes dos cavaleiros negros. Madame mal conseguiu conter um olhar irritado ao perceber que seu esquadrão havia esquecido algo em um lugar tão tranquilo. Aconteceu que os cavaleiros realmente apareceram diante do povo em seus belos trajes cerimoniais. Os aristocratas só conheciam rumores ruins sobre esse destacamento, e por isso estavam tão preocupados. Lucia observou cuidadosamente a situação, do lado, pois não sabia os motivos da reunião. Ela nem conseguia imaginar que sua assistência serviria para algum tipo de apresentação na creche. Os ajudantes se reuniram bem em frente à creche. Como não podiam perder este evento, apenas Burl ainda tinha alguma sanidade para acalmar os cavaleiros desorganizados. Mas mesmo sua inteligência não foi suficiente para impedir Gillian de causar problemas. Por causa da iniciação, Heath era muito mais inteligente que Alterat. Então ele observou em silêncio o comportamento furioso de Olivia à distância. Enquanto isso, Burl, com todas as suas forças, competia com Gillian pelo direito de ser o melhor cavaleiro do esquadrão. A heroína não conseguia entender por que os cavaleiros se comportavam de forma tão barulhenta, embora eles mesmos
mesmos a houvessem aconselhado a manter um perfil baixo. Ela valorizava sua identidade, então não se aproximou para evitar ser alvo de comentários. Como o parquinho tinha uma grande área, Lucia conseguiu rapidamente se esconder dos ajudantes. No entanto, a mulher estava interessada nos gritos do lado, pois ouviu uma voz familiar por perto. Aconteceu que Yvonne foi forçada a pedir perdão pelos pais, o que a menina contestou. A família Byrne fez o máximo para convencer sua filha de que ela deveria se comportar como uma dama adequada. O fato é que a mãe do menino, Jedrin, exigia tratamento respeitoso por parte da família dela. Ela sinceramente se compadeceu de seu filho, que havia ouvido muitas coisas desagradáveis direcionadas a ele pela menina. Mas na realidade, Jedrin não sofria com o que aconteceu, o que ele apenas demonstrou para Yvonne. Tal ousadia apenas deixou a pequena mais irritada, embora ela não conseguisse explicar as razões de sua fúria a ninguém. Como resultado, o homem que acabara de receber o título começou a apontar o comportamento da menina novamente. No entanto, desta vez, a mãe de Yvonne defendeu-a, pois não podia permitir que o homem gritasse com a criança. Poucas pessoas conseguiam discutir com essa mulher formidável de temperamento forte, então toda a família de Jedrin se afastou de mãos vazias, prometendo um castigo terrível a seus oponentes. Como a mãe estava brava com Yvonne, a menina urgentemente precisava desviar sua atenção. Para sua sorte, ela notou a mãe de Nia por perto, com quem tinha um relacionamento bastante bom. A heroína não tinha intenção de se envolver nessa briga, mas a filha da família Barão já a avistara. A mãe da menina imediatamente começou a se desculpar pelo comportamento da filha, considerando-o indesejável. Aconteceu que os pais de Yvonne se chamavam Julie e Dave, e eram pessoas estranhamente agradáveis. No entanto, Lúcia não tinha desejo de fazer amizades entre os aristocratas, mesmo que fossem tão agradáveis. Claire já estava mentalmente amaldiçoando o momento em que acidentalmente olhou o casal diretamente nos olhos. Mas então, pela primeira vez em muito tempo, Nia desobedeceu sua mãe, correndo abruptamente para longe dela. Mesmo todas as habilidades de cavaleiro não permitiram que o comandante parasse a pequena santa a tempo. Enquanto isso, a menina abraçou sua amiga apertadamente diante de todos como um sinal de gratidão por sua proteção. A santa sinceramente se sentia culpada por todos os problemas de sua pequena amiga. Os pais não tinham ideia de que Yvonne havia atacado merecidamente aquele menino. Lucia era a mais irritada de todas. Quando percebeu que Gedren estava chamando sua filha de nomes, Claire nunca tinha tido alguém que zombasse dela por não ter um título. Mas agora, por um momento, a indefesa Nia estava sujeita a uma situação tão terrível. Dentro da heroína, um ódio selvagem por aquelas crianças más do jardim de infância despertou. Nesse momento, Alteran correu em direção à mulher, que se alegrou ao encontrar o comandante, mas foi imediatamente agarrado pelos demais assistentes, já que Lúcia não queria revelar suas identidades. No entanto, os aristocratas ainda conseguiram ouvir como esse homem chamava seu chefe. Byrne não tinha a menor noção da situação, então apenas aumentou a tensão ao seu redor. Como resultado, Lucia sentiu como as pessoas ao seu redor começaram a sussurrar sobre ela com horror, sem conhecer sua identidade. Alguns dos sussurros maldosos também chegaram a Nia, já que os aristocratas temiam o filho do monstro. A mulher fez o possível para evitar essa reviravolta, mas ainda assim, falhou. Em sua vida passada, a heroína não se importava com o que as pessoas que ela salvava a chamavam, mas desta vez todas essas fofocas recaíam sobre uma inocente garotinha. Por causa disso, Lucia experimentou uma sensação desagradável que não tinha estado entre suas emoções antes. Em busca de pelo menos algum tipo de salvação, Madame começou a olhar ao redor, observando as pessoas. E Claire teve uma sorte incrível porque viu perto dela Leon, que não havia conseguido se retirar. Rubens já pensava que não estava destinado a conversar com a mulher que amava naquele dia. Por isso, o homem ficou agradavelmente surpreso quando a comandante se aproximou dele. Naquele homem, a heroína agora via sua única chance de salvação dos aristocratas, enquanto Leon não tinha ideia de que tudo isso era apenas um plano ardiloso da dama. Lucia sorriu suavemente para o homem e pediu para que ele a levasse em sua carruagem. Era vital para Claire que o comandante a levasse com ele na carruagem naquele momento. Mas Rubens não conseguia acreditar que a sorte finalmente tinha aparecido ao seu lado em uma forma tão estranha. O homem sentia como se estivesse sonhando e vendo um lindo sonho sobre como Claire finalmente estava segurando sua mão. Essas sensações eram novas e incomuns para Leon, que percebeu que sua mão estava formigando. Acontece que a comandante havia agarrado
empurrado Rubens acidentalmente com tanta força que cortou seu suprimento de sangue. Como ele estava pensando em um momento tão agradável, Leon não percebeu de imediato que não estavam caminhando em direção à sua carruagem. Era importante para a heroína saber como a pequena apresentação dos Cavaleiros das Trevas naquele lugar terminaria. Só agora Altara percebeu qual grave erro quase havia cometido em relação ao capitão. Quando as pessoas se dispersaram, o assistente caiu de joelhos diante de Lucia, implorando que ela o perdoasse por sua estupidez. Ele percebeu tarde demais porque Madame não havia revelado sua verdadeira identidade a ninguém. Mas Claire não tinha tempo para prestar atenção a algo assim, pois sabia da chegada dos bandidos entre os convidados do jardim de infância. A mulher notou uma joia roubada na cabeça do aristocrata. Apenas graças à sua atenção, a comandante chegou a uma conclusão tão simples. Tudo isso aconteceu porque a mãe de Gedrin se comportou de maneira muito provocativa e, por isso, atraiu a atenção de Lúcia. Agora, a queda dessa família era apenas uma questão de tempo, o que poderia agradar a Cloyer. O único problema era que Madame estava sinceramente preocupada com a menina, a quem quase começara a considerar como filha. Ela não queria que a garotinha começasse a se ver como a criança de um terrível monstro sombrio. Nia ainda não pensava mal de sua mãe, mas a pressão social poderia muito bem afetá-la. Ao observar a senhora, a heroína sentiu que seu mundo calmo e tranquilo nunca mais seria o mesmo. A menina fez com que a mulher experienciasse várias emoções, e ela não estava de forma alguma contra isso. Como resultado, no dia seguinte, os assistentes se limitaram a parabenizar Nia na propriedade, mas ainda assim, a menina ficou terrivelmente envergonhada pela atenção que recebeu. Antes do jardim de infância, Vernon e Gillian já tratavam a senhora como filha, porque gostavam dela. No entanto, para a menina, apenas a opinião de Lúcia era importante, mesmo que ela não fosse sua mãe biológica. Enquanto criava a menina, a heroína aprendeu a dar-lhe elogios nos momentos certos. Então a mulher percebeu que Nia já não parecia tão feliz como antes. Isso preocupou Lúcia, pois ela se lembrava que a menina realmente queria ir ao jardim de infância. Mas então, Heath chamou a comandante com empolgação porque tinha algo para contar a ela. O menino havia preparado uma pedra mágica que poderia controlar as habilidades da santa, mas ele não estava satisfeito consigo mesmo, pois a tarefa levou bastante tempo. Era óbvio para todos que a menina rapidamente perderia uma coisa tão pequena, mas Skyder também pensou sobre esse ponto. Então, ele sugeriu colocar a pedra em um medalhão. Lúcia achou essa ideia muito simples para a criança. Ela queria ver algo bonito. Então, a mulher declarou com confiança que compraria algum outro recipiente de armazenamento hoje mesmo. Enquanto isso, Nia mantinha a mesma expressão triste no rosto, embora não dissesse nada. Como uma verdadeira mãe, Claire abraçou a garotinha e lembrou-a de que ela era a melhor filha do mundo. Não importava para a heroína se a senhora brincaria com alguém do jardim de infância ou não. O principal era que elas sorrissem. Levou um tempo para a comandante transmitir essa ideia importante à pequena. Ela realmente não se importava que a senhora interagisse apenas com os assistentes na propriedade. Nia brilhava de alegria ao perceber que seria amada mesmo se falhasse. O apoio era importante para toda criança, e a santa não era exceção a essa regra. Levou algum tempo para a mulher trocar de roupa e levar sua filha ao jardim de infância. Mas mesmo assim, Lúcia não pôde descansar porque seus pais tinham uma reunião geral. Quase todos os aristocratas já estavam em seus lugares quando Chloe entrou na sala certa. Já se conhecendo, Mary Ruthering e Sir Dunpuffin quase imediatamente chamaram Lúcia para perto delas, mas a heroína não tinha ideia de que tinha caído em um plano muito astuto dessas mulheres. As damas tiveram tempo para observar Claire e, portanto, tiraram conclusões sobre seu relacionamento com um homem. Elas estavam encantadas ao perceber que o coração de Lúcia ainda poderia amar alguém? Os aristocratas estavam se referindo a Leon, com quem tinham recentemente flagrado a mãe de Nia. Mas a própria heroína estava, na verdade, usando o homem como uma distração naquele momento. Portanto, ela ficou surpresa ao ouvir propostas de um segundo casamento para ela com esse homem. A primeira coisa que a heroína fez foi negar todas as insinuações sobre tal situação, mas a mulher não tinha uma única justificativa digna para sua comunicação com Leon. Claire percebeu com horror que agora teria para sempre o status de viúva amorosa. A diretora salvou a mulher de mais desgraça, iniciando a reunião de pais e professores pontualmente. Norsha foi forçada a contar a todos sobre a coisa mais desagradável que havia acontecido dentro das paredes do jardim de infância. O caso era que uma das famílias doou dinheiro obtido ilegalmente. Ruvin se desculpou com pesar, pois não tinha notado imediatamente a enganação dessas pessoas. Quanto mais a heroína observava, a velha mais gostava dela como pessoa. A mãe de Leon, por sua vez,
lembrou-lhes que era necessário escolher candidatos para a chefe da turma. Conhecidas mulheres imediatamente expressaram o desejo de observar os destacamentos com seus filhos. Mas Claire não esperava que elas também a indicassem para um dos cargos importantes entre as turmas. Lúcia ficou tão atordoada que não teve nem tempo de contestar os aristocratas sobre quão habilmente a haviam puxado para isso. A diretora educacional fingiu educadamente não notar a leve pressão entre os adultos. Então todos foram se revezando para retirar pedaços de papel para determinar quem ocuparia seus lugares nas salas de aula. Muitas mulheres ficaram felizes por terem recebido responsabilidade pelas unidades. Claire entendia parcialmente seu desejo de diversificar de alguma forma suas vidas tranquilas. De repente, em outro pedaço de papel, o nome Ringle Bachal apareceu, que era conhecido pela heroína até mesmo em sua vida passada. Lucia havia notado essa família, que agora era insignificante, mas após a morte do imperador, essa família, de alguma forma milagrosa, tornou-se uma das mais influentes. Somente agora a comandante se lembrou de que já tinha ouvido os nomes de seus novos conhecidos antes. Ela se permitiu puxar um pedaço de papel ao acaso e viu o nome Sushi Whitney nele. Como Lúcia esperava, encontrou uma mulher que também tinha influência. Quase por acaso, Bachal, Poffin, Ruthering e Whitney tornaram-se as 4 famílias unidas que doaram para o santo. Mas até que todos esses eventos acontecessem, a heroína não pôde provar o mal causado a Nia no passado. Claire nunca foi capaz de entender qual era a conexão entre os aristocratas. Mas agora ficou claro para ela que o início de sua amizade foi baseado em um simples encontro no jardim de infância. Portanto, a heroína estava obrigada a se tornar a líder da turma em que sua filha estudava. Então, ela usou mágica, mesmo que isso fosse contra as regras de votação convencional. Mas mesmo a diretora educacional não notou nada suspeito. Então, anunciou o nome de Lucia. Todos os aristocratas ficaram satisfeitos com o voto, já que não conheciam a verdade. A heroína não tinha a intenção de confessar a ninguém sobre seu pequeno golpe como mestre de espada. Ela observou de perto os rostos das mulheres, mas não percebeu que estavam desapontadas com a votação. Isso levou Claire a pensar que a união das 4 famílias realmente havia sido uma coincidência da última vez. De repente, a mulher ouviu que o batismo das crianças estava prestes a ser concluído. Pensou com horror em Nia, em quem os sacerdotes podiam sentir uma poderosa força sagrada. Isso fez a heroína correr o mais rápido que pôde em direção à filha para salvá-la de um futuro terrível, enquanto a menina, por sua vez, não tinha ideia do perigo que a ameaçava. A vida não era melhor para Emily, que ainda temia que Lucia finalmente a reconhecesse. Mas agora, a garota havia se tornado a líder da turma em que a filha de Claire estudava. As crianças não prestavam atenção nos tanques tremulantes enquanto falavam sobre magia. Cada uma delas sonhava em se tornar aquela criança santa que seria conhecida por todos. Enquanto os meninos conversavam sobre a santa de cabelo escuro, Nia, sem pensar 2 vezes, mal conseguia conter seu pânico. A garota lembrava que indiretamente se encaixava na descrição da santa, mas não queria deixar Lucia. Como de costume, Ivan veio ao socorro da tímida senhora, afastando todos os meninos irritantes. Nia mal conseguia imaginar que as crianças pediriam sua bênção se tivessem força. Um dos primeiros a se apresentar à menina foi Roy Whitney, que, sinceramente, desejava amizade. Seguindo-o, todos os pequenos também começaram a pedir uma bênção sagrada. Enquanto isso, Emily não conseguia se concentrar nas conversas das crianças sob seus cuidados. A mulher pensava com horror na família que recentemente fora expulsa do império por causa de mentiras. Por isso, ela tinha medo de imaginar o que aconteceria com ela quando Lucia descobrisse tudo. Mas os pensamentos ansiosos da professora foram interrompidos pelos sacerdotes que vieram buscar as crianças. Eles levaram todas as crianças para a iniciação que os pequenos tinham que passar sem falta. Aconteceu que Nia foi a última da fila a receber o poder sagrado porque era tímida. Mas os sacerdotes só estavam preocupados com as informações pessoais da menina, que lhes haviam sido fornecidas anteriormente. Eles não podiam acreditar que aquela criança pertencia a Lucia, conhecida como o Monstro Sombrio. Mesmo pessoas tão nobres sentiam um senso de perigo ao discutir o comandante dos Cavaleiros Sombrios. Mas não havia como voltar atrás. Então, os homens começaram a abençoar a dama. Nesse exato momento, Heath, que sabia sobre as habilidades de Nia, entrou bravamente na sala. A menina instantaneamente se distraiu dos sacerdotes, pois havia se afeiçoado ao rapaz. Ela não esperava que Sky colocasse um pequeno medalhão de prata em seu pescoço. Em pânico, Emily tentou protestar contra o que estava acontecendo, mas Heath mentiu e disse que era um presente de seu pai. Como resultado, a cerimônia terminou um pouco tarde, já que o cavaleiro não quis deixá-la. Lúcia não chegou a tempo de participar da iniciação, então pensou com horror sobre o futuro do bebê. O comandante imediatamente notou que um novo acessório, na forma de um
um medalhão brilhava no pescoço da menina. Ela se lembrou que isso era exatamente o que Heath queria colocar. A pedra que controlava a magia, naquela manhã, trouxe um alívio que gradualmente descia sobre a mulher que já estava assustada com o bebê. A heroína lembrou-se de que esse medalhão era importante para Citer, mas ele não o poupou para Naya. Portanto, a mulher sentiu uma simpatia ainda maior por um assistente tão fiel. Já na casa de campo, Lúcia estudava um livro sobre como criar crianças, pois praticamente não sabia nada sobre elas. O comandante lembrou-se de que sua filha era tão tímida que era improvável que se envolvesse em briga com alguém. Mas então Heath interrompeu a solidão da mulher, pois era hora de ela se apresentar diante dos cavaleiros. Apesar de estar de licença maternidade, a madame não tinha intenção de abrir mão de suas responsabilidades diretas, então saiu para encontrar seus fiéis assistentes, que a adoravam por sua força e sabedoria até as profundezas de suas almas. Quase imediatamente, a heroína notou a ausência de Burl, o que não era um bom sinal. Aconteceu que o deputado estava tentando obter permissão para usar o campo de treinamento. O lugar estava equipado com os mais modernos equipamentos, então todos os cavaleiros acorriam para lá. Claire não tinha ideia de que seu esquadrão havia sido excluído da visita a um salão tão bom. Os assistentes permaneceram em silêncio todo esse tempo, apenas porque não queriam distrair o comandante de sua filha. A heroína suspeitava que o general Helbert não estivesse lá também. Caso contrário, isso não teria acontecido. Lucia sentiu uma ira justa ao perceber que os outros esquadrões haviam se aproveitado de sua ausência. Ficou imediatamente claro para a mulher que Burl estava tentando resolver esse problema sozinho. Então ela se dirigiu decididamente para o campo de treinamento, levando seu povo com ela. Enquanto isso, naquele lugar, todos se recusavam a permitir que Alterat participasse das sessões de treinamento. Não importava quão arrependidos estivessem os outros comandantes adjuntos por seu camarada, eles não podiam ajudar de nenhuma maneira. O homem era parcialmente culpado pelo que acontecera porque não quis contar nada a Lucia, e agora se via em uma situação da qual não conseguia encontrar uma saída sozinho. O deputado dos Cavaleiros Vermelhos via claramente todas as dúvidas no rosto do oponente que lutava pelo local. Burl ainda se lembrava de como aquele mesmo homem o aconselhara a ser mais cruel em suas decisões. Naquele dia, na guerra, não era permitido deixar um único inimigo vivo, o que era difícil para Alterat. No entanto, até os deputados dos outros esquadrões não esperavam a aparição do monstro sombrio. Lucia mal conseguiu acompanhar o assistente que tão bravamente defendia seus cavaleiros diante dos outros. O homem imediatamente se curvou para o comandante de quem tentara esconder todos esses problemas. A heroína estava previsivelmente furiosa por todos terem se tornado tão ousados durante sua ausência. Clor não era uma pessoa que tolerasse a negligência de seu grupo sombrio por muito tempo. Então a mulher armou-se, embora ninguém entendesse o que ela estava planejando fazer. O deputado do Cavaleiro Vermelho estava mais assustado pelo comportamento incontrolável de Lucia, e a própria heroína não piscar os olhos ao levantar sua arma na direção do salão de treinamento. No livro que a madame lia, estava escrito que se crianças brigam por um brinquedo, então precisava ser levado embora. Foi por isso que ela bateu nas paredes do salão com toda a sua força para derrubá-lo ao chão. Nenhum dos cavaleiros podia resistir ao poder incrível do monstro sombrio à sua frente. Lucia garantiu facilmente que ninguém teria aquele salão de treinamento. E agora, tudo o que restava para ela era entregar o novo espaço a todos de forma competitiva. Na manhã seguinte, o vice do imperador abriu as cortinas em seu escritório. Por despeito, o velho estava enfurecido, com o fato de que o governante estava sofrendo com tédio, escondendo-se atrás da escuridão. Albert acabara de terminar de fumar cigarros, que se tornaram uma alternativa ao álcool para ele. Faderin nunca se cansava de provocar seu superior por causa de seus maus hábitos. Ele escapava disso apenas porque não havia assistente melhor em todo o império. Ruven até conseguiu abafar facilmente o caso em que o príncipe herdeiro recusou o noivado com um suborno, mas mesmo ele não conseguia entender por que o filho do governante de repente recusou esse negócio lucrativo. Anteriormente, Albert sempre conseguia dirigir sem esforço todas as ações do bonito herdeiro, mas desta vez pai e filho concordaram que havia um candidato melhor para o casamento. Era perfeitamente claro para Federin, de fora, quão tola era essa decisão. Ele admitiu, honestamente ao governante, que seria melhor para ele recusar forçar uma mulher ao casamento. Mas Albert estava tão impressionado com as habilidades de Lucia que não via ninguém mais adequado. O imperador acreditava firmemente que uma mulher era muito mais forte do que até mesmo o título de mestre da espada, e ela conquistou tudo isso em apenas 5 anos de treinamento. Então sua força só cresceria. O governante queria fazer tudo o que fosse possível
possível para impedir que Cluer pensasse em deixar o Império. E seu plano astuto era que Lucia quisesse permanecer no estado. Ele estava confiante de que seu filho rapidamente encantaria até mesmo uma senhora tão fria e inacessível. Mas Ruven também se lembrava de seu herdeiro, que se destacava por sua ternura e natureza protetora. Os dois homens mais velhos discutiam entre si sobre com quem Lucia iria se casar. Poderiam ter chegado a um sério conflito se não fosse pelo barulho ensurdecedor vindo da rua. Nem o imperador nem seu vice podiam imaginar o que causou isso. Conseguiram ver a poeira e a fumaça que pairavam sobre o campo de treinamento após a destruição. Imediatamente depois disso, um dos assistentes informou ao homem que o comandante Lúcio estava por trás disso. Não importava quão incontrolável a mulher fosse. Mesmo em uma situação como essa, o imperador não podia puni-la. Faderin, novamente por despeito, recusou-se a ajudar o imperador com a construção de um novo local. Tudo porque queria dar uma lição ao imperador que desejava uma nora tão selvagem. Enquanto isso, Lisha recebeu uma tarefa relacionada a monstros e imediatamente a recusou. Ela tinha medo de que Nia pudesse ter se esquecido dela durante a missão, já que poderia durar bastante tempo. Um dos aristocratas pressionou deliberadamente a mulher, insinuando que ela poderia ser demitida, e Claire imediatamente declarou que iria pedir demissão, já que sua filha era mais importante para ela. Mas era precisamente isso o que o homem desejava. Porque ele queria colocar seu filho no lugar de Lúcia. Foi por isso que ele, sozinho, não teve medo da decisão de Cluer, que teria enormes consequências. Todos ao redor entendiam perfeitamente que se Lúcia se aposentasse, isso provocaria a ira do imperador. Felizmente para os cavaleiros, naquele preciso momento, Aeron entrou alegremente na sala de conferências. Ele chegou bem a tempo de encontrar Madame com o documento de sua renúncia nas mãos. Eldarion não poderia deixar Lúcia sair dos cavaleiros, então ele gentilmente tirou o pedaço de papel. À vista de todos, ele o rasgou de forma demonstrativa, porque ele iria abafar o assunto. Embora o aristocrata com intenções insidiosas tentasse se rebelar, ele foi rapidamente acalmado. Ninguém tinha o direito de objetar ao herdeiro que desfrutava de suas vantagens. Assim que um casal de amigos saiu da sala, todos atacaram o conde que estava causando problemas. Enquanto isso, no escritório do comandante branco, Leon, como de costume, estava infelizmente organizando documentos. O homem não estava nada chateado com a destruição do local, já que sua unidade não ia até lá, mas os assistentes ainda se preocuparam em encomendar uma nova arma mágica. A única coisa que Ruven se importava era quanto Clary seria repreendida por tal ofensa. Por isso, ele não percebeu imediatamente como seu pai, que raramente visitava seu filho, entrou em seu escritório. Leon imediatamente se tensionou, pois nunca tivera um relacionamento caloroso com esse homem. Faiterin nunca fazia nada sem um motivo, e desta vez, ele também tinha um plano. O filho conhecia muito bem o comportamento do pai, então pediu que ele saísse rápido. Mas o velho Ruven mencionou a missão dos monstros que seu filho abandonara recentemente. Leon ficou surpreso quando seu pai então confiou essa tarefa difícil à comandante Lúcia. Mas o que mais o irritou foi que Irene se oferecera para acompanhar pessoalmente a mulher. O comandante dos Cavaleiros Brancos não poderia permitir que seu concorrente passasse por ele tão facilmente. Enquanto isso, o príncipe tentou ao máximo encantar a mulher inabordável com sua beleza, mas a heroína não entendeu os indícios direcionados a ela, então ficou com uma expressão sombria. Ela queria voltar rapidamente para casa, onde o pequeno santo estava entediado sem sua mãe. Mas, na verdade, Irene não veio a Madame de mãos vazias, pois trouxe um pergaminho consigo. Era informação detalhada sobre o caso com os monstros que a insatisfeita Lúcia havia sido designada. O que mais preocupava a heroína era que ela teria que gastar cerca de uma semana com o caso. Mas então, Eldarion insinuou que poderia ir com ela e usar a teletransportação para encurtar a tarefa. Essa oferta era de fato muito tentadora para Claire, que não queria perder tempo. Mas então um portal de teletransportação de alta potência apareceu no ar ao lado do casal. Imediatamente após isso, Leon pulou dele em pânico, incapaz de encontrar Lúcia em lugar algum. Vendo o príncipe próximo da mulher, o homem se sentiu visivelmente embaraçado pela situação. Aaron não percebeu imediatamente por que seu oponente estava procurando pelo comandante todo esse tempo. Assim que a realização lhe bateu, ele imediatamente começou a confrontar Ruven. O príncipe se aproveitou de sua aparência encantadora na esperança de que Madame o escolhesse, mas Leon tinha uma habilidade que permitiria que completassem a tarefa juntos em apenas um dia. O homem passou muitos anos aperfeiçoando um feitiço incrivelmente complexo chamado Stonehenge. Essa habilidade era semelhante a teletransporte, mas poderia transportar muitas mais pessoas de uma só vez. Ruivens estava pronto para fazer qualquer coisa para impedir que outro homem acompanhasse sua amada. A própria heroína entendeu que com
um cavaleiro habilidoso ao seu lado, seria mais fácil para ela completar a tarefa. Então assinou uma ordem com ele para irem juntos exterminar monstros. Mas então Madame percebeu que Nia logo terminaria o jardim de infância. Então fugiu, deixando Leon e Irene em total assombro na desagradável companhia um do outro. Em uma aula com crianças pequenas, Emily ainda estava se acostumando com seu novo papel de professora. De vez em quando, crianças particularmente insolentes e ativas a deixavam muito embaraçada com seu comportamento. Avon era uma dessas crianças. Ele nem a cumprimentou normalmente. A mulher percebeu que todas as suas lições de boas maneiras não eram eficazes com a herdeira de uma família de padeiros. Mas a filha de Lucia lembrava de todas as regras na primeira vez. Então se comportava perfeitamente. Emily estava mais satisfeita com o sucesso da dama que nunca esqueceu de elogiar. Tudo porque não queria atrair a atenção de sua temível mãe, e que poderia puni-la. Tongst não conseguia entender como um monstro tão formidável poderia dar à luz a um bebê tão pequeno. Nisa instantaneamente encantava todos ao seu redor, embora ela mesma não percebesse essa habilidade conveniente. Emily já havia suspeitado que Lucia mantinha sua identidade em segredo no jardim de infância, então tudo estava tranquilo ao seu redor. A professora não tinha a intenção de revelar a todos quem Claire realmente era por nada neste mundo. Ela já tinha problemas suficientes com suas crianças que nem sempre a obedeciam devido à idade teimosa. Hoje, outra criança importante e obediente se juntou ao grupo da mulher. Essa criança resultou ser a princesa Siren Eldarion, que surpreendia a todos com sua beleza incrível. Enquanto isso, Lucia tentava chegar ao final do jardim de infância para que Nia não ficasse chateada. Mas como a sorte não a favorecia, foi nesse exato momento que o príncipe novamente encontrou a mulher que tentava encantar. Claire não tinha nenhum desejo de perder tempo conversando com uma pessoa tão importante. Ela teve que parar quando Irene aludiu que ele também agora tinha negócios no jardim de infância. O herdeiro deliberadamente não revelou tudo de uma vez para que houvesse a oportunidade de conversar. Ele admitiu que há vários anos estava muito preocupado com Lucia, que tinha ido para a guerra. Anteriormente, a heroína não se importava com as emoções do príncipe, e agora nada havia mudado. No entanto, a mulher não esperava que Irene realmente soubesse mais sobre ela do que havia dito. Claire tentou desesperadamente mentir, mas o ar parecia ver através de todos os truques da mulher. Madame lembrou que ninguém poderia saber sobre os poderes da santa porque a garota ainda não havia despertado, mas ainda assim a considerava perigosa o suficiente para empurrá-lo de volta contra a parede. Lucia demonstrou sua força ao dar um soco no homem a poucos centímetros de seu rosto. A heroína estava determinada a descobrir os planos imediatos dele a qualquer custo para se proteger. Em resposta a tais ações, sangue capilar repentinamente jorrou do nariz do herdeiro. Lúcia estava preparada para essa reviravolta, já que o príncipe sofria de vasos sanguíneos fracos no nariz. Mas a mulher não esperava ouvir uma voz preocupada atrás de si. Descobriu-se que a irmãzinha do herdeiro agora ia para o jardim de infância, e ele estava insinuando isso. Os guardas correram atrás da pequena dama, não a deixando fora de vista. Mas Irene imediatamente apresentou Lucia como sua salvadora, e não como a pessoa que o havia levado a isso. A menina se revelou uma criança surpreendentemente educada. Então ela agradeceu à mulher. Claire não tinha dúvidas de que a senhora pertencia à família do imperador por causa de sua aparência. O irmão mais velho estava encantado por agora ter mais razões para se comunicar com Lucia. Na manhã seguinte, Emily, como sempre, tentou fazer o seu melhor para entreter as crianças indisciplinadas. Siren ainda não tinha tido tempo de conhecer ninguém, mas ouviu conversas nas costas delas. Townsend estava preocupado que essa dama real pudesse criar muitos problemas para ela com sua mera aparência, e os medos da mulher foram imediatamente confirmados, já que o bebê não queria fazer nada. Siren agiu de maneira tão arrogante apenas porque a professora não podia se opor a ela. Emily teve que se virar para agradar a garota, mesmo que um pouco. Logo, uma pausa salvadora chegou para a mulher, durante a qual as crianças correram para seus brinquedos. A pequena princesa foi a única que não sabia o que fazer consigo mesma. Nesse momento, a dama olhou para as crianças barulhentas com desgosto, irritada com o pai que a havia enviado para cá. De repente, ela notou duas meninas chamando-a para brincar com elas. Independentemente do status, Eldarion não demonstrou interesse no jogo, pois se considerava acima disso. Ela nunca tinha brincado com outras crianças antes, então tinha medo por seu status de princesa. Mas Yvonne não tinha a intenção de ofender a garota ou tentar ser amiga dela de propósito. No entanto, Siren apenas empurrou a menina de cabelo ruivo que tentava ajudá-la. A garota não gostava dessas crianças que estavam constantemente fazendo barulho e gritando. Embora fossem aristocratas, ela escolheu a criança mais tranquila como amiga, que se revelou ser a calma Nia. Yvonne imediatamente defendeu sua amiga, com quem não queria compartilhar com outras crianças.
Mas não importa o quanto a menina tentasse, a princesa não prestava atenção a todas as suas objeções. A voz da razão entre as crianças era César, que sugeriu que brincassem juntas desde o começo. Siren aproveitou a oportunidade e se aproximou da garotinha de cabelo escuro que estava parada perto. Mas embora a princesa ofendesse Yvonne, Nia não entendia uma palavra e continuava a sorrir. Assim, sem sequer perceber, a santa se viu entre as pessoas próximas à filha do imperador. A partir de agora, Siren pretendia arrastar a menina silenciosa com ela para todos os lugares. Em breve, as crianças sentaram-se novamente para completar outra tarefa de desenvolvimento,